pessoal, boa noite. Tudo bem? Vocês estão me escutando bem aí? Podem fazer um joinha? Valeu. Eu demorei um pouquinho, pessoal, que o pessoal do Concili, ele está aqui com a gente, né? Só que eles estão com um probleminha técnico, tá? Eu vou tentar só mandar um link aqui para eles e a gente já inicia, tá bom? O Luigi é do Concili, ele da ferramenta que eu tinha falado na semana passada, e ele tá com dificuldade aí o Pedro que ia entrar com ele, tá com dificuldade no link. Aí o Luiz, eu já pedi pro Rodrigo dar uma auxiliada lá no grupo, tá bom? Ele vai já entrar em contato com vocês. Falaram que o áudio tá estourando ainda? Tá, beleza, então. Qualquer coisa, vocês só me avisem, tá? Beleza, pessoal. Aqui, então, hoje, eu já vou iniciar, tá? Porque como a gente tem uma apresentação de ferramenta, pode ser que o tempo seja um pouco curto, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês e vamos já começar. Então, pessoal, hoje iniciamos aí, né, o nosso quinto encontro. Chegamos neles aí para falar de gestão de estoque, precificação e rentabilidade, tá? Na parte de rentabilidade, nós vamos envolver o pessoal do Concili aí, tá? Para apresentar a ferramenta deles. E aí a gente vai conseguir ter uma noção também de como detectar exatamente o que o canal de vendas está nos pagando, nos ajuda aí a ter uma boa rentabilidade também. Então aqui, pessoal, hoje, no check-in do nosso encontro, eu queria ir aproximadamente, tá? Não precisa ser um número preciso, mas aproximadamente qual foi a última vez que vocês fizeram alguma contagem de estoque no produto de vocês. Por exemplo, há um mês ocorreu essa contagem, na última semana. Vocês têm esse número aí, mais ou menos? O Álvaro em março deste ano. Em outubro. Legal. Aí a Gel falou que em setembro, que ela procura fazer uma vez a cada 2 meses, ou sempre que um produto está próximo de acabar. Certo. A Juliana falou em maio, em outubro, aqui apareceu também. Em setembro, iniciei uma nova contagem. O Alonso, vejo diariamente. A Fernanda falou que faz todo final de mês. Legal, pessoal. Então, a gente vai iniciar aqui hoje com o objetivo desse módulo, né? O objetivo alguns objetivos, né, são 10 aí. Alguns objetivos desse nosso módulo de hoje, eles são aí a gestão de estoque propriamente dito, né? Vamos ver também aí questão de giro de estoque, a gente localizando aí o nosso estoque médio, localizando o giro de estoque. Temos também o fator DSI, que ajuda no estoque. Eu vou falar direitinho o que ele é e como ele ajuda a gente. Parte de precificação de produtos, aí um pouquinho da automatização de preços, né? Formatação de preços por markup, alguns conceitos de rentabilidade, e aí, a propriamente dita, a apresentação do Concili.
Bom, aí, pessoal, só os referente aos nossos combinados de sempre, né? Que a gente já viu algumas vezes, mas é sempre bom reforçar, tá bom? Então, aqui, pessoal, iniciando aí sobre a nossa gestão de estoque, seria o nosso primeiro tópico, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente considera aí como uma gestão de estoque eficiente. São alguns tópicos que a gente precisa considerar para se fazer essa gestão de estoque. Então, alguns desses tópicos, eles acabam entrando no caminho, né, de umas ferramentas que a gente apresentou aqui já, como o ERP, principalmente, então, a nota fiscal de entrada é bem importante, sempre controlar o estoque, procurar fazer esse controle por notas fiscais de entrada é a forma aí, uma das formas mais eficientes que existem. Fazer controles por depósitos no ERP, né? Então, ter isso bem definido, os seus depósitos dentro do seu ERP. Até mesmo para, aqui já tem o tópico do full, então quem utiliza o mercado de envios full, ter o depósito do full no seu ERP, tá? É importante. Estoque da loja física versus marketplace, uma coisa que eu sempre ouço e converso com o pessoal que possui loja física e tem aí o estoque para marketplaces ou para um site. Às vezes, quando isso não é bem separado, né, o site fica um pouco de segundo plano. Então, é importante ter isso bem definido, né, o estoque da loja física e do negócio online, para que o negócio online também tenha ali uma prioridade, né, e não, enfim, muita gente tem esse estoque junto e acaba que a prioridade não fica sendo a loja virtual em alguns momentos. Temos aí também o controle de devolução, então tem lojistas, né, que gostam de criar aí um depósito dentro do ERP para o seu estoque de avaria. Então, para isso ficar de uma forma ali mais facilitada, para chegar aos produtos que chegam com algum tipo de problema, ter esse estoque de avaria separado por um depósito é importante, tá? Regra de estoque, então, trabalhar ali com alguma regra de estoque, principalmente estoque mínimo, né? Para, sei lá, quando o produto chegar a 3 de estoque, ele já zerar, para vocês terem uma margem ali, para não ter nenhum tipo de ruptura de estoque ou algo do tipo nesse sentido. Também aí, o estoque do mercado de envios full, então é importante, né? Hoje o Bling, o Tiny, ele já tem essa função de trabalhar linkado aí no estoque do Mercado Livre full, que aí consegue ter esse controle melhor do que está lá no Mercado Livre, do que você tem em estoque físico. Também é interessante fazer um depósito dividido por fornecedores, fica um negócio interessante também, tá, pessoal? E aí, sobre esses dois últimos tópicos, reposição de estoque da curva A e estoque para grandes datas, aqui a gente vai falar um pouquinho do giro de estoque, né? Quando a gente está falando de giro de estoque, a gente está falando de um indicador que nos demonstra quantas vezes a empresa de vocês vendeu um determinado produto em um determinado período, né? Isso permite ver a rotatividade desse produto para vocês conseguirem se planejar e aplicar em outros índices que ajudam a controlar estoque de maneira mais efetiva. Então, aqui, pessoal, a gente tem dois índices interessantes, tá, que a gente tem que levar em consideração, que seria o estoque médio, que é um estoque, para se fazer o cálculo do estoque médio, a gente precisa de um período, né? Então, vamos pensar num período de 30 dias, com um estoque inicial, um estoque final, e fazer isso dividido por 2. Aí nós vamos chegar no nosso estoque médio. Eu vou mostrar na próxima tela um exemplo que vai ficar mais claro aí, tá? E o giro de estoque, ele é feito no número de vendas nesse mesmo período e dividido pelo estoque médio. Aí nós temos o giro do estoque, tá? Nesse exemplo aqui que eu separei, nós vamos ter como demonstrar melhor, tá? Então, quando a gente pega um exemplo, vamos hipoteticamente, né? Se nós temos 100 óculos de sol, né? Vamos pensar no SKU 701, sempre lembrar desse SKU, que vai fomentar o nosso exemplo, tá? Então, nós temos 100 óculos de sol, adquirimos aí no dia 1º do 9 de 2021, e no dia 30 do 9, né, com as suas vendas ocorrendo, passou-se a ter 10 óculos no estoque de vocês, né? Ou seja,
você iniciou o mês de setembro com 100 unidades de estoque, e ao final do mês de setembro, no último dia de setembro, foi feita uma contagem e foi visto que havia 10 unidades em estoque, ou seja, começou-se com o mês de setembro com 100 unidades e no final tinha 10 unidades. Fazendo isso, né, 100 mais 10, 110 dividido por 2, nós chegamos num estoque médio de 55 peças, né, considerando sempre o período de 30 dias. Aí, pessoal, com esse estoque médio, né, de 55 peças, nós vamos para um outro exemplo, né? Tá no mesmo exemplo, mas é para encontrar outros indicadores, tá? Então, suponhamos que no dia 01/9 até o dia 30/9 houveram 90 vendas do óculos de sol do SKU 701. Ou seja, para eu calcular o giro do meu estoque desse óculos de sol, do modelo 701, nós vamos pegar aí, em 30 dias, a quantidade de vendas que houveram desse óculos e pegar o estoque médio dele. Fazer 90, né, que é o número de vendas, dividido por 55. Nós temos aí um giro, que é a rotatividade desse estoque, desse óculos, de 1,63. E aí nós chegamos aqui na questão do DSI, né, que é o dia para vendas do estoque. Então, isso daqui, pessoal, a gente pode também, alguns conhecem como cobertura do estoque, né? Que é o cálculo aí da média de dias necessários para ocorrer a movimentação de estoque do produto. Então, é mais ou menos ali o quanto que, dentro da média de vendas que vocês possuem daquele produto, né, o giro, e a quantidade que vocês têm armazenada, quanto que isso vai ter de cobertura de dias, né? Isso é bem legal saber. Então, aqui, a gente tem um exemplo para detectar esse DSI, que levando em consideração o giro de estoque de 1,63 em 30 dias, utilizando o cálculo de DSI, que é esse cálculo aqui, ou seja, é o período de 30 dias dividido pelo giro do estoque, né, que é 1,63. A gente vai ter aproximadamente uma cobertura de 18 dias, que nos ajuda a gente ter aí alguns padrões, traçar algumas metas, né, alguns parâmetros, para a gente trabalhar esse estoque e nunca deixar faltar nas nossas vendas, tá? Aí, pessoal, aqui nós iniciamos hoje também para falar um pouquinho de precificação, tá? Quando a gente fala em precificação, a gente tem alguns custos a considerar, né? Mas sempre que isso é muito relativo à condição do seu negócio, né? Então, tem negócios que têm custos diferenciados que a gente não consegue aqui muito mensurar, porque é muito no detalhe de cada um. Mas, se a gente considerar aí, primeiramente, o custo do produto, impostos, o frete do Mercado Livre, né? Custos variáveis de cada negócio, como eu já mencionei, e a comissão de cada canal, a gente vai ter aí, na ajuda, né, como eu demonstrei no encontro passado, aí um hub que a gente tinha falado, que é o shopping de preço, que ele ajuda muito na precificação, né? E a gente consegue ter algumas vantagens quando a gente utiliza um hub, né? Que é o percentual parametrizado por marketplace, o markup por canal de venda ou produto, alteração por planilha, desconto por canal de venda, parametrizar percentual para Classic ou Premium e automação na precificação. Esse último tópico que a gente viu um pouco na semana passada, mas é importante a gente salientar que quando a gente está falando em automatização de preço, a gente está falando de regra de preço que ajuda aí na velocidade de a gente precificar esses produtos e na construção de uma venda mais saudável. Então, aqui, né, como a gente já falou um pouquinho na semana passada, eu não vou me aprofundar muito, tá? Porque eu já mostrei a ferramenta um pouquinho do que ela é capaz de fazer, mas aqui nesse caso a gente consegue considerar os custos dos nossos negócios, por exemplo, para o Mercado Livre, né? E fazer uma fórmula e aplicar essa fórmula para um ou mais anúncios, vai depender da estratégia de vocês, ou um ou mais anúncios de vários produtos diferentes ou anúncios modalidades diferentes, tá? A gente consegue fazer isso
de uma forma bem automatizada. Aí é o que eu falei de replicar a regra para todos os anúncios, tá? E dentro de precificação, pessoal, a gente tem uma precificação que eu considero ela bem importante, que é uma forma de construir o seu preço de venda, que é o markup, né? Então, quando a gente está falando de markup, a gente está falando de um índice, né, que ele é multiplicador, que ele é aplicado sobre o custo de um produto ou de serviço para que ele se forme o preço de venda. Sempre baseado na ideia de preço, um preço margem, adicionado ao custo unitário do bem, uma margem de lucro. Então, assim, resumido em miúdos aí, é a construção, né, é um fator que a gente constrói para depois multiplicar esse valor para a gente ter ali o nosso preço de venda, tá? Eu vou mostrar aqui, pessoal, como a gente constrói um markup aí, tá? De uma maneira geral, e depois como a gente consegue parametrizar isso em um sistema, tá bom? Então, quando a gente está falando de markup, a gente está falando de alguns custos fixos, né? Ou seja, a proporção em custos fixos, como salário de funcionários, aluguel, pagamento de empréstimos, e por aí vai. A gente também, na montagem do markup, a gente considera alguns custos variáveis. Esses custos variáveis, eles podem ser qualquer coisa. Podem ser um percentual de comissão de um marketplace, ou incidência de impostos do produto. É bem abrangente esse custo variável, tá? E aí, a nossa querida margem de lucro também, que é o que, digamos assim, o mais importante de toda essa montagem, né? O quanto que vai sobrar da margem de lucro. Então, essa é a fórmula, pessoal, para se construir um markup, tá? O markup multiplicador. Então, esses valores aqui, esses valores aqui, eles são fixos, tá? Da fórmula. Então, eles sempre vão se manter. E dentro do colchetes, a gente sempre vai ter aqui, a gente pode, obviamente, a gente pode inserir mais valores aqui, tá? Eu vou mostrar aqui o que cada sigla significa na próxima tela, mas a gente pode inserir aqui outros valores dentro do colchetes para se montar esse markup, tá bom? Então, aqui, quando a gente está falando de markup, a gente está falando, eu vou pegar um exemplo, tá? A gente está falando de, por exemplo, um produto que custe R$10, a gente vai construir o nosso markup em cima de um produto que, hipoteticamente, custa R$10, tá? Então, hipoteticamente, para a gente encontrar o custo, a proporção de custos fixos que vai dentro do markup, a gente precisa fazer o seguinte exercício. Pegar o custo fixo, por exemplo, da sua operação em 30 dias, custo fixo, hipoteticamente, de R$10.000, nós vamos ter o faturamento de vendas também em 30 dias, que vai ser de 90 mil. E aí, pessoal, nós vamos fazer esse seguinte formulazinha aqui, esse seguinte cálculo. 10 mil, né, que é o custo fixo da operação de vocês em 30 dias, dividido por 90 mil, que é o faturamento. Nós vamos chegar numa proporção em custos fixos de 11%. Tá? Tendo esse valor aqui de 11%, esses outros valores aqui, aí vai, como é muito individual do negócio de cada um, eu peguei valores fictícios, tá? Mas esses valores, essa proporção de custos fixos, ela dá para ser calculada dessa maneira aqui, tá? Então, ali a gente utilizando a fórmula do markup multiplicador, a gente vai chegar nessa seguinte situação. Nós temos aqui, né, a fórmula já montada, que com esses valores aqui fora do parênteses e fora do colchetes, eles são imutáveis, tá? Eles sempre vão ficar aqui. Então, nós vamos inserir aqui, por exemplo, a proporção de custos fixos de 11%, tá? Sempre em valores numéricos. Mais aí a incidência de impostos de 10%. Aí eu coloquei aqui a comissão do canal de venda, né? Que pode ser a comissão do Mercado Livre, que está na maioria dos anúncios premiums é 16,5%, mas eu coloquei aqui 17% para ter uma gordurinha aí. Aqui eu coloquei de custos variáveis uma gordura também de 3%, porque são custos que, de repente, pode furar o pneu do carro, ou
quebrar uma telha, então eu coloquei também essa gordurinha aqui de 3%, tá? E eu considerei uma margem de lucro de 20%. Então, quando a gente soma os valores de dentro do colchetes, nós chegamos no valor de 0,61, tá? Primeiramente. Então, dentro do colchete, nós vamos chegar aqui somando todos os nossos custos mais a nossa margem de lucro, a gente vai chegar no valor de 0,61. Eu vou pegar aqui fora do colchete, né, o 1, e vou fazer 1 menos 0,61, que vai me dar o valor de 0,39, né? E aí, fora já do parênteses, eu vou pegar aqui o valor de 1, né? Dividir por 0,39, que vai me dar o valor de 2,56, 2,56, que vai ser o meu markup, tá? Então, lembrando do nosso produto, que ele tem ali o valor de custo de R$10, aqui, fazendo vezes 2,56, nós vamos chegar aí no nosso valor de venda, né? No nosso preço de venda, que é R$25,60, montando a partir da ideia do markup multiplicador, tá, pessoal? Então, aqui, quando a gente utiliza a parametrização por markup, quando a gente tem aplicado essas fórmulas em todos os nossos produtos, nós conseguimos, dentro de alguns integradores ou alguns ERPs, nós conseguimos parametrizar isso, tá? Dentro dessas plataformas. Então, aqui, eu peguei uma plataforma, tá? Onde eu coloquei, por exemplo, aqui o custo do produto de R$10, né? Na tela seguinte, o markup cadastrado de 2,56, e aqui ele me traz o preço base que ele vai replicar para o canal que eu estou indicando, né? Pode ser o Mercado Livre ou pode ser um outro canal de venda. Então, existe essa possibilidade também da gente fazer essa parametrização por markup, né? Dentro daquele cálculo que eu mostrei e aplicar para mais ou um ou mais canais de vendas, tá? Isso é bem legal. Então, aqui uma observação importante também, tá? Aquela fórmula que eu mostrei, não necessariamente, pessoal, a gente precisa também, né, de uma plataforma, de um integrador ou de um ERP, né? Como vocês têm aí alguns trabalham com Bling integrado, outros trabalham com integrador, outros trabalham com Tiny, a gente consegue também montar esse markup feito via planilha, né? E, de repente, subir essa planilha já de custos com esse markup aí formatado para ter essa forma aí de precificação, tá? Que é uma forma, assim, que ela acaba sendo mais redonda dentro do contexto geral aí de negócios, tá? E aí, pessoal, aqui falando... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, pessoal, para ver se tem alguma pergunta. Não. Boa noite aí quem entrou depois, tá? Pessoal, então aqui, vamos falar um pouquinho aí, pessoal, de rentabilidade, tá? E aí a gente já começa aí com a apresentação do pessoal do Concili. Deixa eu só ver se deu tudo certo aqui. Só um momentinho, pessoal, deixa eu só, porque o pessoal estava com um probleminha técnico. Aí eu só vou, para eu conferir aqui se vocês conseguiram entrar antes de a gente começar, tá? O Luigi, o Pedro conseguiu entrar, você sabe, cara? Ele não conseguiu ainda, mas não tem problema, tá? É porque é legal ele acompanhar só porque depois ele pode ser a ponte aí do pessoal para depois conversar com a gente em horário mais específico e tal, né? Mas aí é legal Tá, o pessoal cara. saber quem que é, mas... Legal. Eu vou falar o seguinte, tá? Eu vou só inserir a sua apresentação aí, cara, tá? Mas aí a gente faz o seguinte, enquanto você apresenta, eu vou tentando resolver o problema dele também, tá? Tá bom. Você quer que eu já vou entrando agora ou você vai antes dar um Cara, prefácio? só vou dar um prefácio aí, você já começa e eu tento ajudar ele lá, beleza? Beleza, tranquilo. Valeu, Luigi. Então aqui, pessoal, só
a gente aqui, voltando. Então aí, pessoal, só para dar o prefácio aí, né, sobre a rentabilidade, quando a gente está falando de rentabilidade, o conceito dela, né, a rentabilidade ela pode ser um percentual ou um número que mede o grau de sucesso em um determinado negócio, né? Então, quando a gente tá falando de rentabilidade, a gente tem alguns tópicos, tá, que a gente precisa se atentar dentro dos canais de venda que nós atuamos, né? E isso eu entendo que o Concili, que é a ferramenta que vocês vão conhecer aí hoje, ele ajuda bastante nesse sentido, né? Principalmente aí na verificação dos repasses dos marketplaces de forma minuciosa, né? Conferir sempre a comissão cobrada a cada pedido do canal de venda, né? Para ver se não está tendo nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de cobrança ali errônea, tá? O controle dos cancelamentos, isso é bem importante a gente fazer para se ter essa rentabilidade garantida, né? A garantia no frete cobrado, então, a gente até viu aqui na semana passada, a gente conheceu também uma outra ferramenta, né? Onde a gente conversou ali sobre alguns absurdos ali, né? Em alguns canais de venda ali, em cobranças de frete errado, em cobranças de comissão errada. E aí também a garantia da margem de lucro de vocês, que é o fator aí principal para a gente conquistar uma rentabilidade saudável, né? Então aí, Luigi, cara, pode ir iniciando aí a apresentação, cara, do Concili aí, a sua apresentação, que eu vou tentar falar com o Pedro ali para resolver o problema dele, tá bom? Fechou? Sem problema nenhum. Obrigado, Cauã. Beleza, cara. Vê Deixa se eu... você consegue compartilhar sua tela aí, cara, senão eu tenho que liberar, tá? Não, bom ponto, que vai precisar, porque aqui não deu não. Beleza, vou liberar aí, cara. Agora acho que tá liberado, tá? Agora foi, show. Valeu, cara. Beleza. Aí você só me confirma antes, Cauã, se tá aparecendo a ferramenta, que depois eu tô tocando aqui já. Tá aparecendo Deu? sim, cara, tá certinho. Fechou. Pessoal, prazer poder falar com vocês um pouco, tá? Fiquem à vontade depois aí, às vezes no chat, eu vou tentar acompanhar o chat aqui de alguma forma também, questionar, tirar dúvidas, a intenção é que o bate-papo seja realmente interativo, tá? E a intenção aqui com a ferramenta é garantir justamente essa rentabilidade, né, que é o lado mais de gestão, através da conciliação. E a conciliação aí, ela entra no ponto até de segurança financeira, fazer um pente fino e etc. Então, o nome é Luiz, já está aí no próprio no videozinho, né? Mas meu nome é Luiz Gonzaga, né? Eu sou executivo comercial do Concili. Então, o meu papel aqui dentro é cuidar do alinhamento do projeto cliente, né? Por isso que eu estou trazendo a apresentação da ferramenta para vocês entenderem, até de certa forma, como a gente faz esse alinhamento, tá bom? E o Pedro, que é quem o Cauã está conversando que ia trazer, ele é uma pessoa que cuida muito das parcerias aqui do Concili na ponte mesmo, de se faz sentido antes de a gente fazer uma apresentação comercial. Então, ele pode ser uma ponte aí para vocês agendarem um horário depois para conhecerem com mais calma algum aspecto dentro do cenário de vocês, tá? A tela está aparecendo. Hoje a ferramenta é toda via nuvem, vocês podem acessar de qualquer lugar, tá? Vou até dar um zoom aí para a gente poder ficar com uma visualização melhor. Mas eu vou explicando linha a linha como que vai funcionar aqui dentro e principalmente não necessariamente o concílio funciona assim, assado, mas para a gente poder puxar através das telas um gancho do assunto de conciliação. Independentemente de concílio ou não, eu quero que vocês realmente entendam por que essa conciliação é tão importante, esse assunto aí que a gente vem defendendo nos últimos anos tão veemente, ok? Primeiro, falou de conciliação, a gente está falando sim de fiscalizar o marketplace, mas é o como a gente faz, tá? Todo nosso objetivo de gestão, não é aonde a gente quer chegar no finalmente. Então, hoje em gestão financeira, você precisa ter dados, certo? Ele mostrou aí o Cauã a respeito de markup, você ter dados para poder falar, poxa, essa é a minha precificação. Poxa, eu não posso vender algo que não vou ter em estoque, entre outros pontos. Não é diferente, principalmente depois do que a gente vende. Entre a venda e o pagamento, o marketplace tem um gap muito grande, que pode acontecer um estorno, uma devolução e assim por diante. Então, entre esse intervalo, na hora que você recebe, a diferença pode não existir, mas pode e corre um risco muito grande de ser diferente, tá? Então, hoje, eu não vou entrar muito nesses métodos de configuração, mas a gente tem vários marketplaces que a gente pode trabalhar aqui na esquerda, tá? O Concili ele já tem configurado exatamente qual que é o anúncio clássico,
como que a gente calcula anúncio premium no Mercado Livre. Ele até comentou, né, Cauã, a respeito de frete, que tem adicional de R$ 5, dependendo ali no Mercado Livre de taxa. Então, isso também a gente calcula aqui dentro. Ou seja, cada cliente, avançando aqui num concílio ou tendo uma ferramenta como essa, ele vai conseguir configurar exatamente o seu cenário. E aí, encaixa muito bem com o que o Cauã estava citando, pessoal, de vocês fazerem exatamente uma noção de custos do seu lado. Então, dentro daquele custo variável, inclui o marketplace. Então, vocês têm que saber, poxa, na categoria tal eu tenho um comissionamento X, na outra categoria diferente, eu tenho um SKU que às vezes tem uma jogada única, até porque dentro desses canais existe uma possibilidade muito grande de se fazer campanhas promocionais. Black Friday está chegando, é um baita exemplo disso, tá? Então, vou fazer uma campanha com determinados produtos. Posso fazer essa campanha? Está dentro da minha margem? Ou às vezes eu vou comprometer algo que talvez eu vou ter só trabalho em vão, tá? Dentro disso, o Concili tendo configurado exatamente qual que é a sua regra comercial com o marketplace, ou seja, comissão é 12%, Magazine Luiza trabalho antecipado. Tendo isso configurado, a gente vai começar a trazer pedidos dentro da ferramenta, vendas, para eu poder saber o que você tem em previsão. Então, quando vocês forem fazer conciliação, e eu estou utilizando, vou entrar aqui na conta de um cliente real para vocês terem essa visualização, tá? Quando a gente vai fazer a conciliação, você tem que primeiro saber o que você vendeu. O que eu quero dizer é, você tem que gerar uma previsão para cada um dos pedidos, tá bom? Nessa previsão tem que incluir comissão, tem que incluir frete. Imagina que isso pode dar um trabalho manualmente, mas tem que existir esse processo. Depois, no pagamento, você vai conferir se realmente eles aconteceram. Essa é a primeira etapa, de eu simplesmente trazer o que foi vendido. Número dos pedidos, tá? Mercado Livre, Netshoes, Magalu, B2W, todos aqui estão exatamente no mesmo layout, tá? Que informações que a gente vai trazer? E aí são informações que a gente tem que acompanhar na etapa de até o pagamento de fato ser feito. Se o pedido foi pago pelo consumidor, ele caiu lá para o marketplace como aprovado. Esse pedido, então, você vai ter que começar a faturar, enviar ele. Até você entregar a venda, o marketplace ele não vai te fazer o pagamento, tá? Ele só vai te fazer o repasse dessa venda depois da entrega do pedido. Isso é importante também para a gente não comprometer um giro de caixa aí que às vezes leva um pouco mais de tempo para ser efetuado, né? Normalmente é 30 dias aí que o marketplace no máximo te paga. Quando o marketplace pagar, aqui obviamente atualiza também. E aí a gente tem datas, contas, tem muito cliente que às vezes por estratégia trabalha com mais de uma conta. E o resultado líquido de cada uma das vendas. Quando eu falei em gerar previsão, é justamente isso que a gente quer fazer. E aí, Luigi, hoje eu tenho um produto que às vezes a cubagem não permite a gente trabalhar com o mercado Inviso, tem que enviar por transportadora. Beleza, então aí você vai ter só a comissão sendo cobrada pelo marketplace. E a transportadora você consegue acompanhar também dentro desse cenário, tá? Mas falando de repasses, que é o que a gente trabalha, o Mercado Livre, ele só vai repassar a comissão sendo cobrada. Ou seja, dentro desse valor, às vezes está até embutido frete. Mas se você trabalha com logística de transportadora, não vai vir uma linha de frete sendo descontada de você, tá? Netshoes, mesma ideia. E aí vai de exemplo a exemplo. Acho que tem mais exemplo do Mercado Livre aqui. Ó, 247, comissão. Aí, nesse caso, já tem uma linha de frete também. Tudo automático. Ponto importante. Estorno. Quando a gente fala de custos, a gente tem que falar muito e muito do estorno. Por quê? O estorno, ele primeiro pode gerar uma expectativa falsa de venda. Então, às vezes a gente teve lá 1.000 vendas em cima de um ticket médio de R$ 100. A gente faturou 100 mil, ok? Desses 100 mil, às vezes 5% foi estorno. Então, naturalmente, a nossa venda real é 95 mil. Se a gente não acompanhar esses estornos, ter nota de devolução, a gente não pode nem abater muitas vezes a tributação que você teve em cima dos pedidos. E aí, falando da tal da rentabilidade, né, Cauã? Você tem que começar a colocar isso no seu cálculo. Porque aí você imaginou que aquela venda você ia ter um certo custo com 100 mil de faturamento, mas na verdade você teve receita para 95 mil de faturamento. Tá? Outros 5 mil você vai ficar no 0 a 0, mas você teve esforço de equipe. Você teve todas essas pontas aí que tem que ser analisadas. E, dependendo do canal, aí vai de regra a regra de marketplace, pode ser cobrado custo de devolução, aí você não fica no 0 a 0, esse é um custo que você vai ter que ratear para saber quanto que ele impacta na sua operação. Comissão por cancelamento. A B2W é um marketplace, por exemplo, que ele trabalha muito com essa regra, tá em contrato, tá? E isso vai, obviamente, impactando como um todo, tá bom?
O Concili concilia sim as vendas do Fulfillment, tá bom? Então, eu vi que teve uma pergunta ali, aqui dá para a gente cadastrar também o seu tipo de logística, tá? Eu vou tentar acompanhar o chat da melhor forma possível. Centauro, então, eu estou mostrando aqui simplesmente um exemplo para vocês entenderem que quando tem a devolução, tem o estorno, a gente já não vai gerar uma previsão de falando que você vai receber R$400, quando, na verdade, vai ficar no 0 a 0, tá? Sempre vinculamos a esses pedidos algumas informações importantes, como, por exemplo, número de nota fiscal, data disso também, tá bom? E aí tem nome e CPF de cliente, que obviamente, pessoal, eu vou proteger por ser dados de consumidor, é uma conta real que eu estou mostrando para vocês, mas a gente já vincula isso, porque você tem que saber que notas fiscais realmente estão sendo pagas. Senão, você tem contas a receber, muitas vezes no seu RP, que está em aberto até hoje, tá bom? Então, a conciliação ela vem para garantir, até contabilmente, né, a entrada e saída, quando a gente fala, que você recebeu todas aquelas notas fiscais que você tinha vendido. Só que quando o marketplace paga, independente de ter o concílio ou não, que a gente está puxando o assunto de conciliação, ele só vai pagar pelo número do pedido, tá, pessoal? Então, sempre tenho a certeza de estar puxando o número de nota fiscal, tá? Aqui a gente puxa automaticamente, mas não esqueçam de estar atrelando isso para você depois vincular os dois, tá bom? Hoje o Concili no Mercado Shops, eu vi uma pergunta aqui, tá? Com o Mercado Shops a gente ainda está procurando fazer algumas adaptações, porque é site próprio. Por mais que ele entre na mesma regra de Mercado Livre, é um pouquinho diferente ainda. Ano que vem a gente vai ter algumas evoluções nesse cenário, mas por enquanto a gente está focado exclusivamente em Mercado Livre, B2W, que é Marketplace mesmo, tá? E no conta do Bling dá para a gente poder baixar repasses, mas talvez no Bling não seria uma integração automática. Tá? Eu tenho integração com o Bling, ele é um parceiro meu hoje, para eu poder consumir algumas informações dele. Mas não necessariamente ele vai consumir do Concili. Isso é um problema? Pelo contrário, eu vou mostrar como é que você pode vincular essas notas fiscais no Conta Receber lá depois. Tá bom? Como que isso tem que proceder. Pessoal, essa é a tela de pedidos, então. É como a gente traz as vendas dentro do Concili. Então, aqui lembra aquela primeira parte de a gente saber que pedidos a gente está vendendo? Isso já foi concluído. Agora a gente vai saber se isso de fato foi concretizado dessa forma. Clico em conciliação aqui dentro, eu já vou trazer, então, diversos pagamentos, tá? Depende do cenário do cliente, mas na maioria dos meus clientes, praticamente aí 90%, todos os pagamentos deles vão cair automático, tá? Então, você não tem que ficar puxando, nossa, eu tenho que puxar um relatório do Mercado Livre, puxar um relatório da B2W. Aqui dentro, não, tá? Caso você queira fazer manualmente essa conciliação, por favor, puxe esses relatórios para você bater, então, com o relatório que você vai puxar do Bling, por exemplo, o relatório do seu RP, do que você vendeu. Esse meu cliente, tá? Eu tenho autorização dele para mostrar até registrada aí as contas dele. Ele é um cara que vende pouco, então fica fácil a gente analisar. Ele tem um ticket médio de uns R$200, ele vende relógio masculino. Todos os pagamentos dele, vocês podem observar que já estão finalizados. Ou seja, ele faz a parte dele de gestão. Ele está até fazendo alguma conciliação, dia 19, bem recente, da B2W. Tá? Então, para não atrapalhar o dia a dia dele, eu deixei separado em outra conta alguns exemplos de pagamento que teve erros, etc., para ficar bem visual. Tá aparecendo a tela aí? Tá, né? Beleza. Tela de conciliação. Então, aqui dentro a gente está trazendo alguns exemplos, eu tenho diversos canais. A vantagem aqui na ferramenta, obviamente, é que ele trabalha no mesmo layout, é mais do que normal e vai ser assim daqui em diante, até mais intensificado, que cada canal tenha mais e mais regras, particularidades, mais e mais campanhas específicas entre eles, e eles vão ter mais e mais layouts diferentes, tá? Então, aqui a gente está traduzindo sempre para tentar facilitar no mesmo layout. Então, eu vou mostrar um exemplo de Mercado Livre, que eu acho que a maioria talvez deve estar vendendo no Mercado Livre, então fica um exemplo legal, mas vai se aplicar na mesma ideia para B2W e outros, ok? Se tudo cair correto, quando o pagamento acontece, um pagamento tem diversos pedidos nele. Se todos os pedidos que foram pagos, a gente reconhecer que estiver correto financeiramente, ele já vai aparecer conciliado aqui para vocês, tá? Você vai simplesmente entrar e analisar quanto que isso impactou no dia a dia. Se tiver algum erro financeiro, aí eu vou mostrar que alguma coisa não está batendo da forma que deveria. Lembrando do que a gente reconhece que foi pago. Luigi, se não foi pago até hoje, se não foi pago, tá lá naquele tela anterior, no banco de dados, pendente até hoje. Isso é bom, porque depois eu vou conseguir mostrar o que está em aberto que você não está recebendo até hoje. Tá? Mercado Livre, então, vamos lá. Vou puxar aqui para a gente um exemplo do Meli. Ó, vamos lá. O que eles estão te pagando, pessoal? 945. Esse é o valor líquido. E aí um ponto importante que é
a forma que cada marketplace faz esses pagamentos. Mercado Livre, ele vai pagar diretamente no Mercado Pago. Tá? Ele forçou, resumidamente, todo mundo abrir uma conta lá dentro do Mercado Pago, praticamente. Não que isso seja ruim, é só o modelo que ele faz. B2W, Via Varejo, Amazon, qualquer outro canal que vocês porventura venham trabalhar, ele pagaria diretamente no teu banco. Tá? Desse valor, tinha sido vendido R$ 2.000. Ou seja, teve comissão, teve estorno, teve frete, teve valor bloqueado. Você começa a identificar o que aconteceu. Poxa, o que caiu no meu banco? Agora aqui, pela conciliação, quando você faz ela certinho, você começa a identificar isso. E aí você começa a ver e falar, olha, caramba, não vendi R$ 2.000, né? Vendi 1.900, teve 300 aqui que não vou receber nada. Que pedidos são esses? Bem, todos os pedidos aqui no Concile, tá bom? Vão estar vinculados aqui embaixo no extrato geral. O que tiver de inconsistência nesses pedidos, eu vou trazer em divergência. E aí eu vou trazer, obviamente, por etapas, tá, pessoal? Todas as taxas que foram pagas, que estão vinculadas aqui nesse resuminho, estão aqui. Tá? Aí a gente tem diversas informações. Pessoal, só tirar uma dúvida com vocês, eu estou com o chat aberto aqui, mas não está aparecendo na tela de vocês não, né? Não, né? Ótimo, porque aí eu consigo acompanhar tanto o chat e fazer a apresentação sem às vezes atrapalhar, tá? Todos os valores que vocês estão encontrando aqui, vocês podem extrair um relatório. Então, até acho que foi a Lilian e o Gel.melo aqui que fizeram a pergunta de integração com o Bling. Se você quiser baixar um contas a receber, que isso tem que acontecer, você não pode ficar com um legado em aberto, você pode extrair um relatório e a gente vai trazer todas as vendas e comissões já vinculadas a elas, não somente validadas, se realmente eles pagaram correto, tá? Mas eu vou trazer nota fiscal desses pedidos. E aí você pode usar essa informação para baixar isso dentro do Bling, por exemplo. Ou se um RP tiver integrado nesse nível de automação até a parte de baixo, também poderia ser automático, tá bom? Então, é super viável fazer um projeto aí para baixar títulos. Vai depender só do nível de estrutura que o cliente tem, de automação, ou se ele simplesmente tem um relatório que ele consegue jogar lá no RP dele também, ok? Ponto importante para vocês que eu quero estar explicando na questão gestão, rentabilidade. Vocês estão vendo aqui que de 2.000 para o valor de 900 é um pouco alto. Existem taxas hoje em marketplace, e vocês já estão observando essas taxas que acontecem, que podem atrapalhar realmente. Então, valor de venda bloqueado. Olha, todo valor de venda bloqueado pode ser, de fato, efetivamente um estorno. Se ele se tornar um estorno, você nunca mais vê essa venda. Você perdeu a chance de ganhar um dinheiro nesse pedido e acabou gastando um tempo de faturamento, de envio, de embalagem que não precisava. Então, uma das maiores dicas que a gente fala de conciliação é você focar em estorno e valor bloqueado. Se você começa a olhar nesses dois pontos, você só na parte de fazer um pente fino vai começar não só a encontrar o que você tem de despesa a mais com o marketplace, mas o que você está gastando de operação, às vezes com pedidos que você não está ganhando nada. Porque às vezes fica, eu vou ficar no 0 a 0 no estorno. Não fica. Dali para diante você vai ter algumas despesas, tá? E são riscos de negócio, faz parte, são as regras do marketplace. Então, o valor de venda bloqueado. Eu quero acrescentar o estorno nessa jogada. Aqui ele já está filtrando, ele já vai trazer exatamente para você que pedidos são esse financeiramente tão correto, é rápido. Luigi, por que bloqueou? Eu sempre vou trazer uma explicaçãozinha, mesmo que óbvia, tá? Então, aí ele está falando que é devido a alguma reclamação do cliente. Que reclamação é essa, Luigi? Você clica no pedido, ele já cai diretamente no portal do Mercado Livre para você olhar no detalhe dessa venda. Não tendo concílio, pessoal, é a mesma ideia, tá? Você vai pegar o pedido lá que você encontrou alguma divergência nos parâmetros, nas conciliações, nos cruzamentos que você fez, procure entender um pouco mais de detalhe, tá bom? E aí, dentro disso, você está já analisando linha a linha, mais a fundo, além do lado financeiro. Por que eu falo além do lado financeiro? Vou dar um exemplo prático. A gente teve um caso recente com um cliente meu aqui compartilhou, que ele vendeu uma furadeira, tá? Vendeu furadeira, levou lá uns 2, 3 dias para chegar, na mesma cidade. Na hora que chegou a furadeira, depois de uns 5 dias ele recebeu um estorno, ele aceitou, a reclamação falou que a furadeira veio quebrada. Na hora que chegou a furadeira para ele, tinha marca de pó e de uso da furadeira. Tá? Ou seja, o cara usou na operação lá no final de semana, algo do tipo, e depois falou que a venda estava quebrada. Faz parte, é um risco de negócio. Mercado Livre confiou no cliente? Confiou no cliente. Fez errado o Mercado Livre? Não, ele fez o que é em contrato que ele faria normalmente. Só que se a gente não olha esse estorno, né, um exemplo simples como esse, a gente perde a chance de, às vezes, reclamar com o Mercado Livre e falar, olha, na verdade, eu tenho como comprovar que o cara já usou o pedido.
Eu não tenho nem como reutilizar essa venda, eu perdi, né, ele no estoque, por exemplo. E aí você consegue tentar reaver pelo menos o dinheirinho. No caso do meu cliente, imagina, né, R$ 200, 300, até mais às vezes que a furadeira lá que ele vendeu, tá bom? Então é a mesma ideia para vocês não ficarem somente no lado financeiro. Sim, pessoal, existe a possibilidade de conciliar meses anteriores. E até dentro dessa pergunta que foi feita, é muito importante citar que cada marketplace tem um prazo para se reclamar valores. Hoje o Mercado Livre, se não me engano, é de 90 a 120 dias para estar reclamando valores. Então, antes de 120 dias, também é bacana fazer, mas no quesito gestão. Se você quiser fazer para reclamar algum erro, provavelmente de 90 a 120 dias não vai ser possível, até por questões de banco de dados, né? Pode não existir tanta informação depois de 120 dias, e aí eles não aceitam mais tanto esse tipo de reclamação. Tá bom? E aí, o Pedro já tinha até adiantado, depois que eu vi a resposta ali em cima, né, Pedro? Já ficou tudo combinado ali. Ó, cliquei em divergências, porque, bem, além do lado gestão que você pode escolher a taxa que você quer focar, obviamente, erro financeiro prejudica muito a questão de rentabilidade, tá? Porque simplesmente por erro, é um erro, você está tendo prejuízo em coisas que você tinha planejado tão fielmente ali em markup, etc. Tá? Então, olha que interessante, comissionamento. O comissionamento era de 33, do pedido tal, a gente já está vendo, isso aqui já está bem nítido, foi cobrado 34. Ou seja, 0,5% que cobrou a mais, 1,59 já gera um impacto na venda também. Pô, Luiz, como é que eu reclamo? Como é que eu corro atrás disso? Você tem que coletar as informações e reclamar com o Marketplace. Aqui dentro a informação está pronta, então você copia os dados, abre um chamado. Já vai cair lá no portal do Mercado Livre, no Contact Form, para você fazer isso. Claro, simplesmente, tá? Tem que ter essa conta logada lá para cair já automaticamente. Eu não tenho conta de vendedor, então aí não cairia automaticamente para mim, tá? Até porque é a conta do meu cliente também, né? Nem poderia. Ok? Pessoal, vou até abrir uns 2 minutos aí, às vezes, se vocês tiverem curiosidade de digitar alguma coisa no chat na questão de erro, do que já encontrou, estorno, alguma pergunta mais específica de caso aí, tá? Porque depois eu vou pegar o que eu vou seguir agora em diante nesse bate-papo, é a gente sair um pouco da visão do pedido a pedido, pagamento a pagamento, para a gente entrar numa visão, beleza, a gente identificou que está tendo estorno. Quanto que isso impacta na minha rentabilidade, então? Se juntar todas as logísticas versas, quanto que ficou? Tá? Isso a gente vai ver no mês a mês, eu tenho que juntar tudo, tá bom? Vamos lá. Hoje, o Bling, qualquer sistema de RP, ele vai cuidar da sua operação até na parte, depende do RP, claro, né? Aí a gente vai falar de diversos objetivos. Pegando a pergunta ali, eu vou ler para todos, tá? Eu estou achando muito bom, só estou me pedindo como sincronizar o concílio com o dia a dia com o meu RP, em trocando o Bling ali por RP para ficar mais fácil, às vezes tem cenários diferentes aí para clientes, tá? O RP, ele vai ter o contas a receber. Nenhum RP de mercado hoje, e não é nem nenhuma erro deles, pelo contrário, tá? Eles têm que ficar focados na tecnologia, no esforço de desenvolvimento deles, na parte do que é o custo de produto, estoque, entre outros fatores, integração, ok? Quando a gente fala da parte de marketplace de pagamento, é um financeiro à parte, porque a gente está entendendo o financeiro do Mercado Livre. Então, eles simplesmente, historicamente falando, eles geram esse contas a receber e eles podem baixar esse contas a receber quando você dá um OK, tá? Mas você pode simplesmente dando baixar, né? Ou aí o que a gente está aplicando, que é a importância, fazer o pente fino para ter certeza que você realmente recebeu. O Concile, ele tem diversos RPs no mercado, ele pode estar integrado ao RP para o RP. Na hora que você finalizar essa sua gestão, emitir um sinal e ele vir e consumir essa informação numa baixa de títulos em massa e automática. Super viável isso. Eu tenho a API aberta, na verdade, eu sou um dos mais interessados para fazer isso. Mas não depende só de mim. Infelizmente, vai depender mais do RP estar pronto para receber essa informação do que eu de estar enviando. Por exemplo, você fala, Luiz, você envia informação? Eu envio amanhã. Mas se ele não estiver pronto, às vezes pode até bagunçar o RP. Tá? Então, aí precisa que o RP esteja pronto para isso. Então, hoje o Bling, até no modelo de negócio dele, não tem essa integração específica. Não impede que para você utilizar o Concile com o Bling, por exemplo, você faça o quê? Vou até voltar aqui para a gente pegar um passo atrás. Abriu o Concile. Você fez a sua conciliação. Apertou aqui, tudo finalizado, conciliado. Você já encerrou toda aquela tratativa, controle pelo próprio concílio. Beleza, eu preciso saber que pedidos eu tenho que baixar agora, já que eu fiz a minha análise, a minha gestão aqui dentro. No extrato geral, você vai vir simplesmente apertar esse botãozinho, gerar um relatório. Ele vai trazer todos os pedidos para vocês com nota fiscal. Aí você pode pegar uma linha lá, que é um pedido no relatório em Excel, e baixar isso, ou você pode baixar em massa também, de um outro formato que você preferir. É questão de escolha simplesmente de projeto.
Aí vai do seu RP, como ele que, quais opções que ele dá para você fazer isso com esse relatório, tá? Depois aí no cenário de cada cliente a gente pode marcar um bate-papo específico e eu mostrar exatamente como que é um relatório como esse, tá? Que aí eu tenho que proteger dados de consumidor e etc. Mas resumidamente número de nota fiscal, número do pedido, nome, CPF, o valor da venda, comissão, frete e o líquido que sobrou do pedido. Esse é o layout aí que viria, tá bom? Espero que possa também ter respondido ali. Então, a reclamação é feita por mim, vendedor, não pelo concílio. Vocês disponibilizam os dados para comprovação. Exatamente. Pensa que eu vou fazer todo o meio campo. Vou pegar a bola, vou limpar ela, vou colocar na marca do pênalti, vou ajeitar o cal, vou deixar tudo bonitinho, fazer todo o meio campo, mas quem bate o pênalti, quem abre o chamado é vocês, tá? Porque realmente tem que ser pela conta do consumidor, tá? Não pode ser pelo concílio. O concílio não é a loja. O concílio é simplesmente quem está ajudando a identificar essas informações. Agora, eu sou parceiro oficial do Mercado Livre. Então, é até engraçado que o pessoal fala, nossa, mas está ajudando a encontrar um erro, o Mercado Livre é parceiro teu. Pessoal, o Marketplace não vai, isso é um mito, tá? Tem que tirar. O Marketplace não vai errar de propósito, tá bom? São falhas. Assim como você pode comprar com o fornecedor e vir um lote errado. Acontece, tá? O consumidor falou que a venda estava quebrada e ele usou, tá bom? Então, isso pode acontecer, você tem que fazer a sua parte. A gente teve até alguns exemplos recentes aqui dentro do Concili, que a Netshoes mudou o modelo de pagamento dela para Magalu Pagamentos. Nessa mudança, muita gente ficou sem receber dinheiro. Tá? Foi uma mudança de sistema e teve um monte de erro mesmo. Foi por maldade? Não foi. Tá bom? Então, o que eu sou parceiro oficial do Mercado Livre? Hoje, existe muita abertura de chamado no Mercado Livre para poder entender por que não bateu o valor. Às vezes o pessoal está vendendo e eles não estão sentindo que está tendo tanto lucro. E muitas vezes é por causa que não está fazendo a conciliação, não está encontrando um gargalo, não está encontrando um ralinho em aberto. Na hora que ele abre um chamado, vai ter um funcionário do Mercado Livre que ele vai ter que fazer também essa conciliação na mão. E é difícil, leva tempo, vai demorar essa chamada a ser respondida. Então, com o concílio é uma mão de via dupla, ajuda as duas partes. Tá bom? Então, isso acaba sendo bem bacana. Mas, a abertura de chamado, voltando à pergunta, tem que ser por vocês. Tá bom? Hoje, RPs que tem a automação, depois eu posso disponibilizar um link na parte de integrações no site, mas existe AVE, Millennium, EcoSys já está integrado também. Existem projetos aí com RPs maiores como TOTS, SAP, que são aí todos desses de Sankia para cima, aí a gente fala RPs bem robustos mesmo que conseguem fazer isso, tá? Existe micro-universo, e aí tem alguns que estão elaborando até ideias menores, mas ainda não tem prazos de conclusão dessa integração. Está falando de Tiny, está falando também alternativa, vai alguns sistemas diferentes que estão já pensando nesse projeto também, tá bom? Esse exemplo de tela é real, sim, é um cliente que vende relógio masculino, se vocês quiserem depois olhar, aí eu tenho autorização desse cliente para poder mostrar, por isso que eu só não posso mostrar dados, nome, CPF de cliente, essas coisas, tá, pessoal? Mas é um cliente que vende relógio masculino, vocês podem olhar depois o site dele, é Vitrino, tá? Até vocês conhecerem alguns dos nossos clientes, antes de eu entrar na reta final da apresentação, a gente tem alguns cases aí de trabalho, tá bom? A Vitrino seria esse cliente que eu estou mostrando para vocês, e aí alguns dos outros com segmentos que a gente pode trabalhar, alguns das nossas carteiras, tá, pessoal? A gente tem mais de 350 clientes. Ah, não, sim, é um exemplo real. Então, é bacana que eu esteja mostrando exemplo real, tá, Naira? Porque acontece. Às vezes a gente não está conciliando, porque a gente acha que muitas vezes, por ser um mercado livre, por ser a B2W, que são sistemas gigantes, empresas gigantes, vai ser sempre perfeito. Então, o que eu vendi efetivamente vai cair. E nem sempre é verdade. E não é por maldade deles também, nada do tipo. É simplesmente mercado. O mercado tem falhas, a gente vem resolver essa falha de mercado que existe, tá? Então, a gente quer entender custos, a gente vai ter que entender todas as regrinhas de marketplace. Então, aquele erro de comissão aconteceu de fato, tá? Dá para mostrar outros erros aqui dentro. Posso mostrar uma coisa que não é um erro financeiro aqui dentro da conta do meu cliente, para vocês entenderem também não só o lado que eu quero muito focar para vocês de erro, mas principalmente, que é o nosso foco, gestão. Logística reversa. Vamos falar de logística reversa, pessoal. Todo mundo vai ter alguma vez uma logística reversa sendo cobrada no custo de devolução. Tá? É fato. Se você vai precificar só a comissão, e a gente falou, o Cauã falou muito bem disso, comissão e frete, ele até colocou uma margem de gordura, o Cauã ali, fez muito bem. Por quê? Porque você vai ter uma logística reversa, possivelmente. Será que você está colocando uma proteção contra isso? Se não, você fala, Luiz, minha margem é tão apertada hoje. E é mesmo, hoje o marketplace é bem apertado. Às vezes você não pode ter esse risco de estar meio 1% ultrapassando, tá bom? Então,
Esse aqui é um exemplo do meu cliente. Olha quantas taxas a gente já encontrou nesse exemplo de pagamento, para vocês terem uma ideia. Acho que até um exemplo recente, viu, pessoal? Aqui, ó, de junho, não é muito distante. De 40 vendas, ele teve, ó, pessoal, 7 estornos. 7 estornos. Vamos filtrar somente os estornos para a gente ver o que acontece. Tá? Ó, encontramos 4 que tiveram tratativas. Que são esses 4, pessoal? Vocês estão observando que tem R$ 32,90 que não era previsto. Ó. Outro R$ 32,90 aqui também. Custo de devolução é o dobro do frete, praticamente. Então, o frete dele é 16, R$ 32,90. Vocês vão começar a entender, ao fazer a conciliação, vocês vão ganhando experiência, vocês vão entendendo exatamente o que cada coisa quer simbolizar. O Mercado Livre, e aí isso é importante, o Mercado Livre vai falar para mim custo de devolução? Nem sempre. O Marketplace vai repassar da forma que ele repassa. A gente tem que fazer um esforço de entender isso. O Concilio, obviamente, ajuda porque a gente tem uma expertise muito legal nesse quesito. Quando ele cobra a mais do estorno, praticamente 100% das vezes é logística reversa, desde que seja esse parâmetro aí do dobro do frete. Clicou no resolvido, aquela tratativa que ele fez, ó, o meu cliente até colocado já uma observação, que era a venda mais o custo pela devolução. Resumindo a história, em precificação, são 7 vendas que, em vez de ele ficar no 0 a 0, ele teve prejuízo de R$ 130. É erro? Não é erro. Puramente mercado. Tá? Regras que a gente tem em contrato mesmo com esses canais. Último ponto que eu acho que é bacana, até para vocês entenderem como é que ele anotou isso aqui. Tá? Quando vocês abrirem um chamado com o Marketplace, e aí eu vou voltar para aquele exemplo que tinha um erro financeiro em aberto. Quando a gente abrir um chamado com o Marketplace, vou pegar o exemplo da B2W para revezar. Ó, estorno, cobrou 2, comissão, a venda, tá? Pode ocorrer. Quando você abrir um chamado no Marketplace, e aí cair lá no Mercado Livre, na Americanas, para você reclamar com eles, o Marketplace vai devolver os valores para vocês, que eu tenho citado. Isso é muito positivo aqui dentro, a devolução deles. Mas é no ciclo de pagamento, não é imediato. Então, você precisa acompanhar isso. E aí, se você trabalha com planilhas, você vai deixar essas planilhas em aberto, infelizmente, para poder acompanhar no próximo. Aqui você vai encerrar esse processo, para você não ficar com isso pendente, te atrapalhando. Como que a gente faz isso? Você clica nesse botãozinho vermelho, e a ferramenta já vai gerar um controle automaticamente do que eles vão te devolver no próximo repasse. E a gente, Concilio, vai se comprometer, então, automaticamente, de fiscalizar se eles vão devolver os 126. Enquanto isso, 316 já aconteceu, então a gente aceita. Já foi. Mas vamos acompanhar se os 126 vão ser devolvidos. Tá? Então, é por isso que o meu cliente colocou lá, como vocês estavam vendo, venda mais custo pela devolução. Tanto que quando o cliente abre o chamado, ele tem até, muitas vezes, o número de protocolo que ele coloca aqui para deixar acompanhando qual que é o número do chamado na hora que for reconhecido o pagamento. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. O Concilio tem dados do SKU dos produtos, tem como relatórios gerenciais. Hoje eu não trago, a gente está procurando uma evolução junto aos canais na parte de API que eles dão de pagamentos, mas na API de pagamento deles hoje, eles só pagam pelo número do pedido. Tá? Então, a gente, quem sabe eles conseguem quebrar isso melhor ou a gente tentar viabilizar outra forma, mas como eles só pagam pelo número do pedido, aí eu tenho que centralizar todo o Concilio no número que vai poder bater as informações, que é o número do pedido. Então, caso vocês queiram SKU, só clicar, ele já vai cair diretamente no portal, no detalhe da venda, você tem os SKUs ali dentro também. Então, tem essa informação, mas não é totalmente direta aqui no Concilio. Se por de forma indireta, vai ter esse acesso também. Tá? Pessoal, muito boas perguntas. Acho que deu para ir um pouco mais além aí do que eu estava citando de caso a caso que pode acontecer. Vamos pegar todos esses exemplos que a gente estava citando, e podem ir colocando mais perguntas também, obviamente, mas eu vou já ir para a parte de dashboard, que eu acho que vai ser uma visão mais mensal, interessante para a gente poder chegar na conclusão final da rentabilidade do processo, que é a intenção, tá? Antes, vamos recapitular. Vendas, trouxe todas elas. Luiz, eu vou fazer a conciliação amanhã. Nunca fiz. Começa tendo um relatório em algum lugar do que você vendeu. Tá bom? E, da mesma forma que o Cauã ensinou, detalhe os custos dessas vendas. Independente de você ter feito conciliação ou não, você tem que detalhar esses custos, tá bom? E aí, principalmente, com a conciliação vai ser importante. Então, já une o útil ao agradável ali e procura pegar esse detalhamento. Tem essas vendas? Espera o Marketplace te pagar. Mercado Livre hoje, ele paga de uma certa forma até que diário. Para você ter um relatório do Mercado Livre, basta você fazer uma retirada. Tá? Então, se você fizer uma retirada semanal, ele vai te pagar, te vai mostrar um relatório do que ele te pagou naquelas dias, naquela semana. Relatório semanal, né?
Se você fizer um relatório mensal de retirada no Mercado Livre, mesma ideia, ou seja, vai do seu critério ali o período. Agora, B2W já é períodos mais fixados, né, o ciclo de pagamento, Netshoes também, então cada canal tem o seu ciclo definido. Pagamento caiu, aí manualmente vai olhando um a um, gasta um tempo fazendo isso, para você realmente saber se eles estão pagando correto, vincula a nota fiscal e baixa isso. Aí procura fazer um somatório, né? Do que é estorno, do que é coisa, para poder ter essa gestão. Aqui dentro é isso que eu mostrei. Trouxe os pedidos, cruzei os pagamentos, tudo automático, obviamente. Eu só dei a bola final lá para vocês abrirem uma reclamação e fazer esse controle quando for necessário. Tá bom? Ah, sim. Não, é justamente, é por isso que seria legal que eles dessem o SKU, porque às vezes eu poderia discriminar, tá, Lilian, por SKU, e você inserir pontas finais de custo de produto. Custo de produto, até em questão de tributação, sempre vai ser uma ponta mais de RP. E aí, não sei se o Blink talvez tenha, imagino que o Blink talvez deveria ter isso, mas cada RP vai ter esse lado aí, que é mais a custo de produto também. Tá bom? Dá para fazer o link dos dois. Se você tivesse a integração aí dos dois, pronto, você tem o lucro real da operação automático, né? Mas aí é uma automação que vai estar pegando tudo que a gente está conversando hoje num único lugar. Então, num nível de automação como esse, requer um investimento maior também. Então, hoje, quando a gente fala de marketplace, o nível de automação que você quer vai exigir um investimento. Então, o Concili hoje, padrão, como vocês estão vendo, ele já vai fazer tudo automático, mas ele vai te finalizar em relatórios. Para essa informação cair em RP e juntar o custo do produto, etc., tem projetos que existem sim, mas requer um pouquinho mais de investimento, tá? E um pouco mais de tempo, tá? RP normalmente leva mais tempo mesmo em projetos. Respondeu, Lilian? Tranquilo nesse quesito? Vou esperar ele digitar depois também, tá? Pessoal, estou aqui agora na fase final de dashboard, tá bom? Essa parte é um resumo de tudo que a gente conversou. Não quis mostrar esse dashboard antes, porque talvez não fizesse sentido eu chegar aqui sem ter comentado o resto, tá? Por isso que a gente foi por etapas para pegar o fluxo. Mas o que a gente vai agregar aqui dentro? Vamos pegar um mês que já está encerrado os ciclos. Vou pegar mês passado. Mês passado está pagando agora, fica um pouquinho mais fácil. O Concili traz o pedido vendido. Talvez seja a melhor descrição. Tá? Ele vai trazer o pedido vendido. A mercadoria, eu não vou trazer o número do SKU. Mas se você clicar no pedido, aí ele vai vincular para o portal e você já vai ter a informação daquele pedido, qual é o produto, qual é a mercadoria. Tá? 115 pedidos. Pessoal, esse número aqui representa o número de vendas feitas, pedidos. Pode ter tido até, aí juntando a pergunta, até mais mercadorias, tá? Mas pedidos fechados foram 115. Ele teve aí de faturamento R$21 mil. R$21 mil, até a repetição aí um pouco engraçada, mas real, tá? Isso aqui não é fictício, no quesito de, eu vendi 30 mil, mas os 30 mil, 9 mil era estorno. Não, o que teve de estorno, a gente já está abatendo para não gerar uma expectativa falsa. Então, são todas as vendas não canceladas, tá bom? Desses 21 mil, por que a gente está gerando esse valor? Para a gente chegar no final do mês e falar, está em fluxo de caixa, que, poxa, das 21, né, das 115 vendas feitas, eu tenho 16 mil a receber. Então, de setembro fechadinho, até final de outubro eu tenho que receber 16 mil. Isso é bom para você não comprometer um dinheiro que não existe. Que nem eu comentei lá dos 100 mil, que você teve 5% de estorno. Se você comprometeu 70 mil, às vezes você recebeu 65, já gerou um problema. E principalmente, vocês vão observar agora, questão de prazos de pagamento, tá? Não é simplesmente vendi 15 dias, vai receber. Leva um tempo maior mesmo, tá? Tem canais que levam cerca de 60, 90 dias. Hoje eu conversei com uma empresa que ele fazia campanhas promocionais de abatimento de comissão, e aí o marketplace ele lança um reembolso em cima dessa campanha do pedido. O reembolso do pedido, daquela campanha, ele vai cair muitas vezes só depois de 90 dias, para vocês terem uma ideia. Então, você está praticamente aceitando que por 90 dias você vai vender com uma margem mais baixa para depois recuperar isso. Tá bom? Agora, por que ele tem 16 mil a receber? Porque ele tem 24% de despesa, 5 mil, que chega na conclusão do que eu queria focar aqui da rentabilidade, porque está pegando todas as despesas que a gente conversou, não é só comissão e frete. Você precisa embutir
Você tem lá, você consegue chegar no custo de produto, tributação, todas essas questões. Mas na parte de marketplace, que é um custo variável, o que está variando ali? É só comissão e frete? E aí, no cenário de cada cliente, você vai descobrir. Por exemplo, Mercado Livre, a comissão não era para ser, em teoria, tão diferente da comissão da B2W. Mas, se você vendeu 100 mil nos dois e você teve estorno de 10 mil nos dois, Mercado Livre não vai te cobrar comissão. Então, você não vai ter, talvez, a mesma despesa. B2W te cobra. Então, você já tem uma despesa maior. Tá? No caso da B2W, se você vendeu e teve esse cancelamento, em vez de você cobrar ali, né, na rentabilidade normal, 95 vendas cobrando comissão, foi cobrado em cima de 100. Ah, Luiz, mas foi só 5 pedidos que cobraram comissão a mais. Tudo bem. Quanto que isso vai ratear na sua despesa? Talvez ele rateie ali 0,5%. 0,5% já é relevante, tá bom? Você pode detalhar esses valores, aí a gente traz justamente essa visão bem detalhada para vocês. Eu vou até trocar de tela para mostrar como é que fica essa visão de rentabilidade, uma visão legal para vocês entenderem os custos, etc. E aí a gente poder seguir nessa análise. Vou trocar de tela aqui, você já me confirma se está aparecendo. Eu preparei esse, é um exemplo real também do meu cliente, mas eu protegi dados de consumidor, tá, pessoal? Então vocês vão ver que talvez nome de cliente e documento não vai aparecer em nenhum. Tá aparecendo? Show, vamos lá. Ó, esse aqui é do mês de abril, é abril, né? Beleza. Então, do mês de abril, ele vende todos esses canais como a gente estava vendo, e aí ele vai separar todos os marketplaces e todos os pedidos que estão embutindo. Beleza. Descemos aqui embaixo, a gente tem 3 informações, que é exatamente as informações que a gente estava vendo, tá, pessoal? O que a gente tem a receber? No caso da B2W, tem 4 mil a receber. De quanto? De 6 mil, porque ele teve 2 mil de despesa. O que compõe, é isso que a gente quer chegar, pessoal, o que compõe esses valores? Olha que legal, já estou trazendo, é venda e estorno que está compondo, para não gerar aquela expectativa falsa. Aqui, olha o que eu comentei da B2W, comissão por cancelamento, tá bom? Participação de frete, ó, ressarcimento de promoção. A gente vai trazendo super detalhado para vocês isso, assim como a conciliação de vocês sendo feita, também vocês vão conseguir chegar nesses dados, tá bom? Vamos pegar a venda lá. A gente viu que a venda de 6 mil, que a gente está vendo o montante, era composto de venda e comissão e estorno, né? O montante da venda dele, olha que interessante, pessoal, era 8 mil reais. Por que estava aparecendo 6 mil? Por causa dos estornos. Se a gente for pegar o estorno aqui, 2 mil foi em estorno. Por isso que chegou no 6. Ou seja, é um percentual quase 20% no caso dele de estorno. Poxa, isso atrapalha? Atrapalha. Por quê? A B2W, quando ela cobre estorno de venda, tá bom? Ela vai cobrar, que nem eu dei o exemplo, a comissão por cancelamento. Então, vamos pegar um exemplo, estorno de venda. Ó, a venda foi 657, eles estornaram, ficou no 0 a 0, mas a comissão, por regra, não vai estornar. Vocês vão ser cobrados, tá? E aí, dentro disso, ele pode, e aí é simplesmente a nomenclatura, ele vai, se você enviou ou não, tem algumas regrinhas diferentes. Ele cobra, em vez de não estornar a comissão, se você não chegou a, de fato, entregar o produto na mão do cliente, ele simplesmente vai lançar como comissão por cancelamento. Então, se a gente pegar a comissão por cancelamento, mais esses estornos que não aconteceram aqui da comissão, ele teve cerca de R$700 só de cobrança. Ele tem um ticket médio mais alto, né? Cobrança de comissão que ele nunca vendeu. Aí a gente pega, né? De R$2.000, R$700 já é isso. Poxa, realmente o percentual tem que ser precificado com uma margem de gordura diferente, ou a gente trabalhar para não ocorrer tanto estorno. Às vezes pode estar tendo um problema que a gente não precificou, mas descreveu o anúncio um pouco incorreto, aí gerou muito estorno naquele pedido e etc. Se a gente for voltar na visão da ferramenta, eu vou entrar agora lá no dashboard de novo, vocês me confirmam se estiver aparecendo. Está aparecendo? Show. Então, na visão do dashboard, se a gente for voltar lá para o abril, é justamente isso que a gente está vendo. Ó. Dos R$6.000, ele tem 2 mil de despesa, olha o percentual que a gente estava conversando. 30%. E aí, em cima desses 30%, entra custo de produto, tudo que a gente estava conversando também. Tá bom? Lembrando, isso é uma previsão. Aí eu vou voltar aqui para setembro, para a gente encerrar.
no ponto final aqui de se de fato a gente recebeu isso, tá, gente? Vamos lá, estou só ajeitando aqui o chat para não atrapalhar a minha visão. Do 16 mil, a gente vai conciliar os pagamentos quando eles caírem. Não importa quando eles vão pagarem, é normal o ciclo às vezes ser misturado. Vendas de setembro, B2W, dia 1, dia 15, ele vai pagar no próximo dia 1. Então, mês que vem ele vai pagar. Dos 16 mil, ele recebeu 10 mil. Preocupante? Não. Ainda tem marketplaces que ainda vão pagar mesmo. A Netshoes é um exemplo delas. O ciclo leva um pouco mais prolongado os prazos, tá? O que está em aberto, então, se ele não recebeu todos os valores, é 6 mil. Ele, dos 16, recebeu 10 e ainda tem 6 mil em aberto. Isso é um caso real de um cliente meu. E aí, que nem eu comentei, a Netshoes ele está tendo alguns problemas recentes. Até o final de outubro vai encerrar alguns pagamentos, então é um pouco normal, mas ele já sabe que Mercado Livre, um exemplo rápido, que é um canal que paga rápido, o Mercado Livre, de todos, acho que um dos mais rápidos que paga Mercado Livre, ele já tem aqui 330, um pedido que ele não foi pago. Luiz, eu consigo saber que pedido é esse? Só detalhar esses valores da mesma forma que a gente tinha visto, tá? Você consegue acompanhar aqui, obviamente, e você fazendo a sua conciliação, você vai ter a mesma visão se tenha coisas que não foram pagas até hoje. Então, nos últimos 6 meses, eles têm valores que ainda não foram pagos, tá? O maior caso aí que eu tenho mostrado, até tinha antecipado aí o porquê, a Netshoes, que teve a mudança para Magalu Pagamentos, lá em junho e julho teve muito problema, como vocês estão vendo, e ele tem muito valor em aberto. Se você tira a Netshoes da equação, que teve esse problema, que ele está correndo atrás, praticamente os outros estão encerrando os pagamentos. Então, a intenção é que funcione bem correto, mas pode, às vezes, simplesmente levar um tempo maior do que a gente esperava. Tá? Então, além de você acompanhar o saldo em aberto, você tem gráficos aqui. Você pode acompanhar a evolução mensal das vendas em comparação com a evolução dos custos. Pô, isso aqui é muito, muito bacana para você falar, hoje qual que é o meu maior canal? Meu maior canal é o Mercado Livre. Beleza, então 70% das vendas aqui, a cada R$1 que eu faço, 70% é Mercado Livre. E nos custos? Será que ele é 70% também? Tem canais que às vezes a gente vai descobrir que não está sendo tão vantajoso. Tem canais que a gente vai descobrir pelo contrário. Nossa, olha que legal, a performance dele é muito melhor do que eu imaginava até. Quando a gente fala em conciliação, e assim, isso vai de todos os clientes, tá, pessoal? É normal a gente pensar em pepino. Falou em conciliação, você fala, nossa, eu vou encontrar um monte de problema. Mas eu já tive muitos casos que é ao contrário, tá, pessoal? A pessoa se precavia, fazia gestão, né? A gente está debatendo justamente assuntos porque você todos têm essa preocupação. Então, eu imagino que vocês já fazem até esse lado aí de gestão muito bem. Então, eu quero ajudar o meu cliente a ter uma visão ainda mais detalhada. A conciliação vai proporcionar isso. A gente só pode gerir o que a gente consegue medir. Às vezes o meu cliente, e esse é um outro exemplo real, eu tive um cara que estava precificando com 3% de gordura, porque ele sabia que acontecia algumas coisas, mas ele não tinha certeza, ele colocou 3% por precaução. Na hora que ele viu que ele estava vendendo tão bem, ele reduziu isso para mais 2% na precificação dele e foi mais agressivo nas vendas, vendeu ainda mais. Ajudei ele a vender? Não, isso é outra história, é outro hub, é outra coisa. Mas indiretamente, quando você faz essas precificações, tudo se conecta. Se você foca no seu ecossistema, em resolver os gargalos que existem, se fizer um pouquinho de cada, vai fluir. Tá? Não existe uma chave mestra que você fala, eu só vou focar no financeiro que as vendas fluem. Não, você vai ter que focar em vender também. Mas se você focar só em vender, você tem que controlar o financeiro, tudo se conecta. Tá? Então, acho que são etapas de você encontrar realmente onde é os gargalos, e aí para isso você vai precisar de informação. Aí, para encerrar no exemplo, cada R$100 que ele vende, ó, B2W, a cada R$1 que ele vende é 29 centavos, né, 29%. Mercado Livre é 30. E vamos pegar um outro exemplo. Via Varejo, vai, 5, um canal bem pequenininho de venda, 5 centavos, tá bom? Vamos ver nos custos agora. A cada R$1 que ele gasta em Marketplace, olha a diferença, pessoal. Via Varejo, 3, ou seja, é um canal que ele vende pouco, mas tem ótima rentabilidade, nesse caso. Mercado Livre, 26, de 30 caiu para 26, muito bom também. Mas a B2W, no caso dele específico, tá? Não tenho todos os clientes que são assim, é só no caso dele, subiu para 37 quase. Então, ele já identificou que tem um canal que é um pouco mais de gargalo no parte de custos. Se ele sabe disso, sem problema, ele precifica mais alto ali dentro. Mas ele tem que saber disso, tem que estar transparente, tem que estar fácil, tá? Então, acho que essa vai entrar dos princípios mais importantes da conciliação. A conciliação existe pelos princípios que é a transparência. Transparência do seu negócio, tá? E se ele fizer errado, se você tem transparência, você encontra tudo, você gera e você muda. Luiz, se eu tiver um problema,
O problema não é questão de ele existir, é você não saber. Se você sabe o problema, você toma ação em cima disso, tá? Então, essa questão é um dos focos principais nossos. E aí, resumindo, essa é o objetivo da conciliação, tá? Eu não falo que é o objetivo do concílio, porque o concílio, ele faz com o dia a dia, o nosso pão aí, né? Validar esses pagamentos, porque a gente quer entregar o que a conciliação traz de benefício. Então, qualquer cliente que fizer a conciliação com ou não ferramenta, ele vai ter segurança financeira, porque ele checou tudo, e principalmente ele vai ter dados para poder tomar melhores decisões também. Tá bom? E aí vocês podem brincar com as informações. Eu mostrei as 3 telas principais, mas você tem uma tela hoje no Concile, que eu acho que é título de curiosidade legal, que vocês podem filtrar somente a taxa que está encontrando o problema. E aí, galera, olha quanta taxa existe hoje dos canais que a gente tem registrado. Vai ser cobrada a todas? Não, pelo contrário, tá? Por favor, não. Mas se já existem elas, é porque já aconteceram. Tá? Só o Mercado Livre tem mais de 70 nomenclaturas diferentes, vocês terem uma ideia de taxas. Eu nem cheguei na metade, eu acho que aqui eu cheguei agora, tá? Então, tem bastante regrinha, você vai poder, aos poucos, encontrando o que está impactando no seu lado, tanto para positivo quanto para negativo. Tá bom? E aí, claro, o nosso lado a gente quer não só garantir uma automação, mas a expertise do cenário de vocês. Então, a gente vai dar toda etapa aí de chat na ferramenta, para vocês tirarem dúvida com a nossa equipe. Vocês podem ter, dependendo do projeto, aí, gerente de contas. Isso é bem bacana também, tá bom? Pessoal, deixa eu ler algumas perguntas aqui antes de eu chegar na conclusão, dar um ok final. O Álvaro falou, o Concílio busca os pagamentos e repasses diretamente dos marketplaces? Sim, tá? Vai depender, aí é legal, vocês podem depois entrar em contato comigo, com o Pedro, a gente vai poder conversar e explicar como que a gente pode atender cada cliente. Mas, resumindo aí, 80%, 90% dos meus clientes hoje os pagamentos automáticos. É que depende, às vezes, de uma integração específica que o cliente tenha e vice-versa, tá? B2W altera o frete conforme a reputação, e o Magalu também. A saturação automática precisa informar cada vez que você tem alteração. No caso da B2W, o Magalu não vai impactar muito esse quesito para nós, mas a B2W ela tem a participação de frete, né? A pontuação, isso mudou muito no modelo, até um pouco similar em alguns aspectos com o Mercado Livre. Então, na B2W, você pode ter ali a sua pontuação de frete. E aí você vai avisar aqui dentro do Concile, tá? Eu preciso que você avise, porque essa informação, infelizmente, não é disponibilizada via API de integração para eu poder consumir. Então, é como se fosse um acordo comercial. Você está registrando lá para B2W, aqui dentro, no seu controle comercial, qual que é a sua reputação de frete, tá? E aí a gente calcula tudo em cima dentro disso. Ah, Luiz, se eu esquecer de configurar aí agora, ferrou. Não, aqui no Concile você vai conseguir também reprocessar isso se for necessário. Melhor que não precise fazer isso, óbvio, mas se precisar, dá para reprocessar depois também, tá bom? Cauã, estou à disposição aí para mais dúvidas do pessoal, qualquer questionamento, mas acho que eu tentei fazer bem detalhadinho aí do máximo que eu posso para poder pegar desde a ponta do qual que é o operacional, como que isso funciona, também a ponta de como você pode olhar no macro, tá? O Luigi, foi muito boa a apresentação, cara. É sensacional, tá? Se tiver pontos a adicionar aí, tá? Fica à vontade, cara. O pessoal aqui, cara, você vê que a Naira já levantou a mãozinha ali. O pessoal, às vezes, eles gostam de abrir o microfone e fazer algumas perguntas também, tá? Vamos lá. Então, eu vou abrir aí, cara. Você tem mais alguma coisa para mostrar de tela para gente ou não? Não, no meu lado, tranquilo. Beleza. Então, pessoal, aí eu vou abrir para dúvidas, tá? Com o Luigi aí, para ele tirar dúvidas de conciliação, tá? Aí eu vou dando uma lida aqui no chat também, Luigi, eu vou te passando, se tiver dúvidas aqui, eu vou te passando também, tá bom? Mas, Naira, pode abrir o microfone aí e perguntar. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, quer dizer que nós temos que alimentar o sistema com os nossos dados. Mais num processo de implantação, que é uma única vez na vida. Tá? A não ser que, porventura, você esteja participando ativamente de uma campanha comercial todo dia, praticamente. Aí é outra história. Tá? Mas na implantação, eu vou precisar fazer o quê? Configurar a sua categoria. Ah, Luiz, eu tenho 10 mil SKUs hoje. Vou ter que colocar cada um dos SKUs. Não, fica tranquilo, não é isso. Você vai copiar aquela pancada de SKU e colar no Concile dentro daquela categoria. Só isso. Nosso prazo de implantação hoje, você tem uma ideia, de 20 dias úteis para estar rodando, já treinado, já implantado, já conciliando, sem depender mais da minha equipe. Então é bem rápido até, tá? Implantou, configurou, deixa que a gente vai trazendo todas as informações automáticas. Vendas e pagamentos. Único rotina operacional
é a parte de tratativa com o Marketplace, como eu mostrei lá, linkando no Mercado Livre, etc. Essa é a única rotina operacional. Então, e no caso dessa comissão diferente, no caso de promoções, aí cada promoção que a gente ativar, a gente tem que avisar vocês que entrou na promoção para ver se está correto. Exato, para a gente então não ficar refém do Marketplace, para a gente não ficar só confiando, tá? Então, por exemplo, é um controle comercial. Hoje você tem um contrato com o que você deve saber ali com o Marketplace, certo? Uhum. Quando você está fazendo uma campanha, você está registrando um novo contrato por 3 dias. Aí eu preciso só que você avise, ó, novo contrato. Pá, acabou. Já vai cair automático tudo. E aí, acabou esse contratinho de 3 dias, ele já volta para a regra padrão. É porque muitas vezes a campanha do Mercado Livre, mesmo ele marcando um prazo, ele encerra antes, né? Ah, sim. Aí a gente pode depois até conversar isso no cenário de cada cliente. Tem campanhas que talvez não precise nem configurar no concílio. Vou dar um exemplo, tá? Eu fiz uma campanha que eu alterei preço. Sim. A sua forma de cálculo não altera nada. Então, no concílio é automático. Você não vai ter que avisar que você mudou R$100 aqui dentro, tá? Sim. O que você vai mudar dentro do concílio? Se você mudou de 12% para 10%, para eu saber se eles cobraram 10% mesmo em vez de 12%. Tá? Sim. No Mercado Livre, a maioria das campanhas que eles fazem não tem impacto para a gente, porque simplesmente não altera no contato do pedido. O que simplesmente o Mercado Livre faz? Se ele fizer uma campanha que ele vai te reembolsar alguma coisa, alguma taxa, algum valor, ele vai juntar todas essas taxas e vai te lançar, assim que ele encerrar aleatoriamente essa campanha, um bônus. E aí, esse bônus vai cair no pagamento posteriormente identificado pela ferramenta. Não, Então, nesse caso das promoções que estão ativas direto, por exemplo, tem a promoção onde a gente entra com um percentual e o Mercado Livre entra com outro. isso. Então, por exemplo, eu tenho lá um produto que custa R$100, ele me propõe 10% de desconto por minha conta e 2% por conta dele. Perfeito. Então, Sendo que a venda em si foi 12% de desconto. Então, se o produto era 100, o cliente abateu lá R$12. Sendo que desses R$12, 10 eu tenho que pagar e 2 ele tem que pagar. A nossa dúvida é se ele está realmente pagando esses 2. Perfeito, é isso aí. Isso dá para a gente ajudar. Vou dar um exemplo. R$100, você deu um desconto de 10, 2, 12%. Sim. A sua venda foi de 88, se não me engano, né? Do menos 12? Sim, 88. 88. Ele vai calcular a comissão em cima de 88, ele vai lançar frete, tudo vai estar em cima de 88. Então, para mim, vai cair automático, você nem tem que avisar para a gente. O que eu vou acompanhar depois? Na hora que tiver o pagamento do Mercado Livre, vai aparecer uma taxinha para a gente escrito bônus. Nesse bônus, ele vai juntar todos os R$2 lá, os 2 que ele cumpriu de reembolso, e ele vai te somar tudo numa tacada só. E aí vai cair para mim. Ah, é? Automático. Entendi. Mas aí como é que você consegue saber de quais produtos foi aquilo? Se ele soma tudo e chama de bônus? Esse aí é um porém. Que aí produto? Aí que é o porém. Aí o Mercado Livre hoje, infelizmente, a gente tem batido na tecla porque a gente tem uma parceria bem legal com eles. Eles não discriminam de quais produtos é aquele valor. Então, o que é importante você fazer? E aí é um controle comercial. Você vendeu tantos pedidos nessa campanha, só registra lá o número de pedidos que você fez nessa campanha. 100. Fez 100, beleza. Na hora que ele te lançar o bônus e aparecer lá R$200, você vai saber, 100 vezes 2, beleza. Tá? Mas a gente ajuda isso até a entender na implantação, porque uma das maiores dificuldades que os clientes têm quando eles avançam com a gente não é usar a ferramenta, é entender por que o Mercado Livre fez da forma que ele fez. Tá? Por que ele lançou aqui, não ali? É normal. É que nem aquela... Lembra da logística reversa? Por que ele não lançou uma linha à parte? Né? Logística reversa era mais fácil. Mas, infelizmente, é a forma como eles fazem. Aí a gente ajuda a explicar, ó, quando acontecer essa taxa, o Mercado Livre está simbolizando isso. Por isso que eu preciso de um tempinho ali de implantação, para poder treinar e etc. É que, na verdade, o problema maior é o Mercado Pago, não é nem o Mercado Livre, né? Porque eles pagam lá dentro. E aí você pode pagar boleto. É feita no Mercado Livre, o frete é por conta do Mercado Envios e o crédito e débito é feito pelo Mercado Pago, né? Então, o Mercado Pago sempre que você faz uma reclamação, ele joga para cima do Mercado Envios ou do Mercado Livre. Porque o Mercado Pago ele é como se fosse uma carteira digital. Então, se cair lá dentro, ele é simplesmente a sua carteira. É como se você tivesse o Mercado Livre, ó, te paguei o dinheiro, tô na carteira. Se você reclamar com a carteira, não vai adiantar. Ele vai sempre te lançar para o Marketplace mesmo. Sim. Ok.
Obrigada, viu? Que é isso. Até é importante falar, tá? Se você recebeu R$ 100 nessa carteira lá do Mercado Pago, se você retirar 10, é uma escolha sua. Então, muitas vezes o pessoal se embaralha no controle financeiro, não por culpa de ninguém, mas é porque, às vezes, tirou um dinheiro da carteira e na hora que tirou para o banco final, falou, ué, mas não era R$ 100? Aí esqueceu que tinha pagado 10 em boleto. Tá? Então, sempre tomem cuidado, no caso do Mercado Livre, como vocês movimentam a conta do Mercado Pago. Não que está errado movimentar, pelo contrário, vocês movimentem bastante, tá? Mas só acompanhem isso. Caso vocês tenham a ferramenta vai mostrar um históricozinho do que você movimentou. Porque lá no Mercado Pago tem o registro de atividades, né? Eu sempre Exato. algumas contas por lá e faço transferências para minhas outras contas também. Então, na atividade, aparece lá o registro disso tudo. Mas eu acho mais difícil de ver ali é exatamente o registro da venda, de quando foi feita a venda, de quando foi, quando foi feito o pagamento dessa venda. Sim. Entendeu? Muitas vezes eu estou lá, assim, um crédito de R$ 50. Esse crédito de R$ 50, aí você vai lá, referente hoje, né? Por exemplo, hoje é dia 21 de outubro. Aí, quando eu olho lá, isso é referente a uma venda de 23 de setembro. Entendeu? Sim. Sendo que não é o prazo, aquele prazo. Aí eles dizem que aquele prazo ali é fictício, mas não é. Eles estão praticando isso. Aí a gente não tem como provar que não. Aí a questão de transparência de dados, entender essas regras, requer um tempo, tá, de foco mesmo para a gente poder parar e ficar estudando o que é o Mercado Pago. Hoje, quando a gente foi desenvolver a ferramenta, hoje a gente vem de um grupo chamado Grupo DB1, tá, pessoal? Que é uma fábrica de software. E aqui nessa fábrica de software a gente tem hub, a gente tem um monte de coisa. Sim. E aí surgiu com uma funcionalidade, vamos conciliar. Na hora que a gente viu, falou, nossa, isso aqui não é uma funcionalidade, não. Isso aqui é outro mundo, tá, pessoal? Então, a gente teve que ter uma equipe que fica estudando o Mercado Pago, requer um esforço, tá, pessoal? Então, a gente tem muito conteúdo legal, caso vocês, às vezes, querem procurar, independente mesmo de fazer essa conciliação, tem muito conteúdo legal no nosso site para ensinar como é que pode ajudar dentro disso. E tem também, é claro, obviamente, a ferramenta aí, que tem essa expertise junto. Algumas coisas, tá, Nária? Eles vão fazer da forma que vão? Vão fazer da forma que vão. Então, a gente tem que procurar entender como eles fazem e, principalmente, ter os dados. Luiz, mas e se eles não aceitarem a minha reclamação? Se você tem dados, aí é outra forma como você pode procurar isso. Na nossa experiência, até que é bem positivo, porque o dado vai bem claro para ele, ele consegue tratar. Mas sim, eu já tive alguma parcela de clientes que o cara não devolveu, e etc. Aí vai também de quem está recebendo o chamado do colaborador, e etc. Né? Certo. E você vai falar para a gente de valores do Concile? Vamos lá. De valores, hoje como funciona, tá? A gente tem uma mensalidade fixa na ferramenta e um custo por processamento. Então, hoje, a nossa mensalidade, vocês vão poder ver lá no site, a gente trabalha com planos que vai da estrutura do cliente. Então, eu não vou passar um preço assertivo para cada um de vocês, porque vai variar do negócio e da operação de estrutura que eu tenho que fornecer. Se você tiver 2 marketplaces, é um custo. Se tiver 4, é outro. Se tiver 10 contas, eu vou ter que fazer uma implantação diferente, pelo menos. Tá bom? Se você tem 5.000 vendas, é diferente de quem tem 500 vendas. Então, tudo isso a gente vai precisar entender. Mas, resumidamente, a gente tem planos hoje de 2, 4, 8 e 12 marketplaces. E aí a gente tem preços ali que variam na casa de 450 de planos iniciais até cerca de... Bem, aí vai do critério da operação do cliente. Mas dá para começar ali de 450 até 400, dependendo do cenário do cliente, tá? Isso mensal? Mensal. E mais alguma coisa que você falou que tem a taxa? Depende da estrutura. Por exemplo, se um cliente tiver um volume de 10.000 vendas por mês, eu tenho clientes até que fazem 100.000 vendas por mês, com certeza a mensalidade não vai ficar somente R$400. A estrutura para eu processar vai ser diferente. Mas eu tenho muitos clientes que conseguem ir por R$450, R$600, tem um baita volume aqui dentro já, de mil vendas tranquilo, por exemplo. Então tá bom. Obrigada. Tá bom. Falando nisso, para vocês vai existir alguns descontos sim, tá? Em parcerias a gente sempre faz alguns benefícios que vocês vão ganhar algumas bonificações para usar de pedido sem ter custos adicionais. Joia. Depois a gente pode, com mais calma, conversar isso aí. Tá bom, obrigada, viu? Que isso. Acho que tem mais pergunta aí, né, Cauã? Tem sim, cara. O Álvaro perguntou aqui no
no chat, se tem algum custo extra para reprocessar meses anteriores, né? Ou seja, para trazer os pedidos, sei lá, se o cara começou hoje, o cara quer puxar de 3 meses para trás, como que vocês medem isso? Tá. Hoje, a gente tem um processamento por pedido que é na faixa ali de 30 centavos. Então, se você tem uma mensalidade fixa hoje na ferramenta, 30 centavos ali vai ser seu custo para fazer retroativo. Ele é muito mais em conta você fazer um retroativo conosco do que você, por exemplo, Luigi, eu tenho uma mensalidade no Conselho, vou ter que pagar 3 meses de mensalidade para fazer 3 meses retroativo? Não, na verdade dá para fazer um bem bolado ali que fica, você paga 1, leva 2, fica algo bacana, tá? Então tem um retroativo, uma boa ajuda. O que eu dou de porém quando a gente fala de retroativo? Primeiro, prazo para reclamar com os marketplaces, porque depois desse prazo pode até faltar informação para você conciliar do seu lado ou do lado deles. Então, 90 ou 120 dias no máximo, tá? Dá para fazer antes disso, Luigi? Dá para fazer, mas nem sempre é tão positivo. A gente já deixa isso alerta, tá? Pela experiência nossa. O José tá com a mão levantada aí. Manda aí, José, a sua dúvida. Eu gostaria de saber se tem um valor mínimo, por exemplo, quem fatura abaixo de 40 mil nem adianta, porque o valor que você vai pagar para a gente é superior ao que vai te retornar. Se tem um número assim mágico em torno disso? Então, vai variar não só do faturamento. A gente nunca vai falar você fatura mais, você paga mais caro, tá? A gente nunca vai pensar nessa forma. A questão vai depender, por exemplo, nesse faturamento de 40 mil, você tem um marketplace ou você tem 12? Porque se você tiver 12, eu vou ter que ter 12 integrações. Aí é um pouco diferente, tá? Mas hoje, quem fatura 40 mil consegue ter planos acessíveis, que nem eu falei. R$ 400 mensais, se ele não tem um volume de vendas muito grande, ele consegue contratar a ferramenta e ter um baita retorno de rentabilidade, etc. Mas depende mais da estrutura que qualquer outra coisa, tá, José? Não, mas a minha pergunta, na verdade, é se tem algum valor mínimo, assim, por exemplo, se tu fatura 10 mil, logicamente não adianta vir, né, a ferramenta não vai te trazer nenhum benefício. Se tem um número de corte mínimo, assim. Não, até que não. Sabe por quê? Hoje tem muita indústria, por exemplo, tem muita indústria entrando. Eles chegam para contratar o conselho antes mesmo de estarem operando. Ou seja, ele nem sabe se ele vai vender 100 vendas, 10. Ele já simplesmente, não só falo de indústria, tá? Eu falo pessoas que estão começando em marketplace. Eu tenho amigos mesmo que saíram aí de nossa fábrica de software, foram iniciar um negócio próprio e eles já contrataram desde o início. Por quê? Porque eles queriam ter desde o início. Então, o que é ponto principal, tá, José? Não é questão, talvez, se ele vai ter o retorno, mas o quanto que ele vai estar disposto a investir para, no longo prazo, ter um retorno. Talvez com ele tendo 10 mil, realmente, ele vai estar investindo mais do que tendo retorno nos primeiros meses. Mas se ele conseguir alavancar a venda e com a segurança financeira, aí lá na frente se justifica uma coisa para outra. Tá? É questão mais de planejamento aí do que eu diria, do que um limite de faturamento. Aí, cara, aqui tem uma dúvida da Lilian, mas eu acho que você meio que já respondeu no bate-papo aí com a Naira, tá? Como funciona o preço promocional? Ele informa o preço pago pelo cliente ou o preço da nota fiscal? Tá, deixa eu ver se eu entendi, tá, pessoal? Como funciona o preço promocional? Ele forma o preço pago pelo cliente ou o preço da nota fiscal? Tá. Entendi. Pode falar. Cara, a Lilian tá com a mão levantada. Eu acho que ela quer falar sobre essa dúvida aí, né, Lilian? Isso, por favor, vamos lá. Aí acho que fica mais fácil de entender. Só abre o microfone aí, Lilian, e pode dizer. Acho que é legal esclarecer isso. É o seguinte, no preço promocional, eu já vi que é assim, por exemplo, aquilo que a Naira estava falando, acho que a Naira, o nome dela, eu sou difícil de guardar nome. Então, peraí, só um minutinho. Daí a Naira estava falando que assim, por exemplo, se você, o caso dela, né? Se você vende um produto, dá um desconto e fica por 88, o que acontece? O Mercado Livre, ele emite a nota fiscal com o valor que ele vai pagar para você. Então, por exemplo, se o desconto dele é 2 e o seu é 10, ele vai emitir a nota por R$90. E vai pagar tudo por R$90, vai cobrar a comissão em cima de R$90 e tudo assim. O preço promocional, isso eu tenho certeza que funciona assim, porque eu já fiz a conciliação com o preço promocional. E funciona desse jeito, ele faz tudo como se o preço pago pelo cliente fosse o preço só com o teu desconto, não com o desconto deles. Deu para entender? Sim, não deu. É bem o que a Naira falou, faz sentido. Aí vai entrar no que eu expliquei, eu vou puxar o valor que é o valor vendido dentro do marketplace, porque o cálculo vai ser em cima disso. Eu vou receber
entender, não é um valor que o cliente pagou. Então, por exemplo, o cliente pagou 88, mas o Mercado Livre paga 90, você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. A nota ele emite por 90, tudo. Pelo menos do full, ele emite todas as notas com 90. Até eu estou orientando o pessoal lá que usa o Bling, a hora que faz a emissão da nota do Bling, que é a minha equipe lá, eu estou falando para eles, olha, tira o desconto, porque no Bling ele manda a nota com desconto. Eu falei para eles, tira o desconto, porque senão fica diferente. A gente está recebendo esse desconto não é nosso, é do Mercado Livre, entendeu? Porque no Bling ele manda o pedido com desconto. Aí a nota do Bling fica diferente do que a gente recebeu. E o que acontece? Na hora que eu puxo o relatório do Mercado Livre, lá do valor pago daquele pedido, ele já manda o pedido somado ao desconto dele, entendeu? E aí, por isso que assim, eu fiquei com dúvida se o Consigne trata igual o Mercado Livre, entendeu? Se ele vai tratar o pedido com 90, foi pegando o exemplo da Naira, ou com 88, entendeu? Entendi. Ele vai basear no cálculo do Mercado Livre. Aquele exemplo, o ponto mais importante ali de ressaltar é que não vai vir o reembolso do valor na hora que for conciliado. Vai vir como uma somatório depois. Essa é a grande diferença. Tá, Lili? Então, ele vai já calcular exatamente no formato do Mercado Livre, porque senão vai até dar um erro. Imagina, se eu calcular errado, vai aparecer um monte de divergência, tá? Mas o reembolso, ele vai ser só posterior, tá? Só num bônus depois. Não, ele te dá na hora, ele te paga sobre aquilo. Ele não é reembolso, ele te paga sobre aquilo, não? Eu acho que sim. Não é questão de pagar, tá? É que depois, por exemplo, normalmente a gente chama de rebate, né? Ele vai dar um abatimento, ou seja, você vai dar um desconto, depois ele vai cobrir esse desconto que você deu um pouquinho. Essa cobertura vai cair depois, mas o cálculo vai exatamente como você falou. Daí eu não vi. Eu nunca me atentei nessa questão também, de ir lá ver como é que o Mercado Pago paga. Eu só vi o relatório do Mercado Livre, entendeu? Ele me dá lá. Mas o Mercado Pago também não aparece desse jeitinho, desse jeito que eu te falei. Ele parece como se o cliente tivesse pago o valor total, só com o meu desconto, não com o meu desconto dele, entendeu? É porque a primeira vez que eu fiz esse desconto, eu fui calcular o quanto ficaria a minha margem, né? Eu faço precificação por margem, eu não faço precificação por markup, eu faço precificação por margem, produto a produto. E daí eu fui calcular como é que ficava a minha margem. Daí eu precisei entrar no Mercado Pago para ver como é que estava o pagamento, para ver o que entrava na minha conta. E daí eu vi que era assim, né? Eu não pago um bônus depois, nesse caso de desconto compartilhado, né? Que eu chamo. Sim. Mas tudo bem, isso daí acho que é mais... Uma outra pergunta... Isso é tranquilo, que a gente pode depois, num bate-papo, até pegar um print exatamente do pedido, porque às vezes é uma campanha um pouquinho diferente. Se ela for um pouquinho diferente, ela pode ter uma tratativa um pouquinho diferente. Eu dei um exemplo padrão, que é um dos mais comuns aí. Outra coisa que eu perguntei aí no chat também é o seguinte, por exemplo, uma coisa que tá difícil de eu achar no Mercado Pago é o reembolso da despesa, por exemplo, eu estou pegando embalagem do Mercado Livre. Tá. E daí ele fala que ele vai reembolsar. E isso Você não faz está fulfillment? Eu faço fulfillment e mesmo coletas ele tá deixando fazer. Só que esse reembolso é difícil achar, né? Porque a conta tem bastante venda, daí se aparece venda. Hoje mesmo eu tentei achar e não achei esse valor de jeito nenhum do reembolso que ele diz que paga, entendeu? E eu segui todas as regras, mas não acho esse reembolso. Aí eu queria saber se isso realmente, se isso está lá, se isso também aparece, né? Esses reembolsos assim, que o Mercado Livre faz, se aparece também no Consigne. Vai aparecer. Talvez não seja nomenclatura reembolso. Por quê? Porque talvez o Mercado Livre, aí que essa parte que é um dos grandes segredos a gente entender, né, como eles fazem, porque talvez ele não vai lançar literalmente como reembolso. Talvez ele vai lançar como uma outra nomenclatura. E tudo bem. A gente vai te ajudar a entender qual é essa nomenclatura. Tem um outro caso que é comum, como, por exemplo, quando quem faz fulfillment, não é tão comum, não vai? Mas quando, às vezes, alguém lá dentro do Mercado Livre acabou quebrando um produto. E aí ele informa, que a gente quebrou um produto, a gente vai reembolsar. Também não vai aparecer reembolso do produto tal. Não, ele vai lançar com uma forma diferentezinha. Reassarcimento, e aí tem que ver qual que é a nomenclatura, que tem bastante. Teria que puxar com uma equipe de suporte para saber qual que é o reembolso certinho. Mas eu posso trazer depois também. Legal. Tá bom. Mas cai. É só questão de entender a nomenclatura. Hoje o Mercado Livre tem mais de 70, então tem bastante. Tá.
Então, aí a outra questão é você explicar como é que a gente faz para entrar em contato tudo direitinho, porque eu gostei bastante e parabéns pela apresentação. Obrigado, Aline. Obrigado, agradeço. Eu vou até deixar, eu vou pedir para o Pedro deixar o contato dele também, porque aí ele pode estar intermediando aí no chat, tá? Aí pode centralizar no Pedro, porque aí ele às vezes agenda no horário para a gente conversar juntamente comigo, a gente vai falar questões de valores, vocês viram a ferramenta, então é só questão de alinhar, não vai ser uma conversa assim de 1 hora, tá? A gente vai conversar um jogo bem mais rápido, para a gente poder deixar tudo bem alinhado. Então, o Pedro vai passar o e-mail do comercial Concili, tá? Acho que é o e-mail que vai cair para todo mundo como geral aqui, comercial@concili.com, tá? O e-mail dele e também o telefone aí de contato do pessoal, tá bom? Uma outra perguntinha que eu fiz lá, desculpa, assim, quantas contas dá para conciliar? E esse valor, assim, englobando todas as contas, como é que funciona essa parte de quem tem mais de uma conta no Mercado Livre? Dá para configurar, sem problema, tá? E um bom benefício, já antecipando até a Naira que perguntou de valores, não tem custo maior para quem tem mais de uma conta, tá? A única coisa que a gente pede é uma consideração maior na implantação. Então tem um pouquinho mais na implantação, porque os meninos vão implantar um pouco mais também. Mas aí na mensalidade não tem custo adicional nenhum, tá bom? Eu vou deixar meu WhatsApp, qualquer coisa aí, vai que vocês não conseguem entrar em contrato por alguma razão, pode falar comigo, eu também vou direcionar a mesma coisa aqui para vocês, tá bom? Obrigada aí, tchau. Que isso, Lia. Pessoal, eu tenho uma dúvida aqui da Fernanda, se o Concili dá para colocar, por exemplo, multi-CNPJs ali, vamos dizer assim, a pessoa trabalha com alguns CNPJs no Mercado Livre, né? Tem gente que tem 3 contas no Mercado Livre com 3 CNPJs diferentes. Tem como contemplar isso no sistema? Tem sim. É que é a parte das multicontas, dá para configurar, tá? O que a gente faz só, a gente registra no contrato um CNPJ só, e as outras a gente vai considerar como multicontas, tá? Só para não parecer que vai ter 4 contratos diferentes, tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos aproveitar aí, hein? Senão... Pessoal, então, se o pessoal aí a apresentação foi excelente também, né? Ficar com poucas dúvidas também, né? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, agora chega aquele momento, aí se os meninos aí quiserem ir descansar, não tem problema, tá? Que eu vou abrir aqui para o pessoal algumas dúvidas de operação do Mercado Livre. Então, pessoal, vou dar aí uns 15, 20 minutinhos, tá? Para quem tiver alguma dúvida, aquelas dúvidas, aquele bate-papo final que a gente sempre tem, sobre alguma coisa que aconteceu no Mercado Livre, essa semana aí que eu possa estar ajudando de alguma maneira. Aí quem quiser também abrir o microfone aí e falar sobre dúvidas específicas da operação no Mercado Livre, tá? Eu estou à disposição aí para ajudar vocês. Pessoal, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Beleza, pessoal, então vou encerrar aí, tá, nosso encontro de hoje, tá? Foi bem legal mesmo a apresentação do Fluid aí, tá? O Concili aí mostrou bastante solução para vocês em conciliação, né? Em parte de rentabilidade. Eu mesmo já fiz muita conciliação na mão, então quando nem existia Concili ainda, então eu sei que tem uma ferramentinha ali que a gente paga ali é fundamental e todo trabalho que você tem ali, às vezes você trabalha com 10 marketplaces e fazer conciliação por planilha, fazendo PROC-V, vendo curso, nossa, isso daí é de matar. Então, realmente a ferramenta hoje é fundamental aí para a gente conseguir enxergar a rentabilidade do negócio. Beleza, pessoal? Então é isso. De novo aí, pessoal, Luigi, Pedro, muito obrigado mesmo, caras. Foi uma ótima apresentação aí. Sem nem como agradecer aí. Obrigadão, viu, gente? Valeu, Cauã, pela oportunidade aí. Valeu, Cauã. Valeu, obrigado. Pedro. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem à vontade aí de questionar sem compromisso também, tá? Não fiquem pensando, eu falei pro Luigi, vou ter que contratar. Não, tranquilo, tá bom? Boa noite para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau.